Bom, pessoal, boa tarde. Queria inicialmente agradecer, a organização do Enadir por ter aberto espaço para essa mesa. A mesa intitulada aqui O Poder que se Aprende, Saberes, Práticas e Disputas na Formação de Agentes Públicos. Eu sou Boris Maia, sou doutor em Antropologia, sou professor da Faculdade de Educação da UFRJ e do Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança da UF. Estou acompanhado aqui do meu colega Eduardo de Oliveira Rodrigues, que também é doutor em Antropologia, professor efetivo do Colégio Pedro II e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança da UF. Também compõe essa mesa nosso colega Akhenaton Tokzek Souza, que é doutor em Sociologia e doutor em Direito, e é professor permanente do Programa de Pós-Graduação de Política Social e Direitos Humanos da Universidade Católica de Pelotas. Certo. Bom, então, gente, na verdade, o ponto de partida, que nos reúne aqui nessa mesa é a ideia de que o Estado ele não é apenas um aparato normativo ou institucional, como a gente sabe, a partir das leituras de antropologia do Estado, antropologia das instituições, mas ele é aprendido, ele é performado e ele é corporificado, no nosso caso aqui, o que a gente vai tentar mostrar, antes mesmo da posse funcional. Então, digamos, diferentemente de uma abordagem que é mais tradicional dentro da etnografia das instituições, que privilegia a observação de práticas já consolidadas dentro de órgãos do Estado, essa mesa propõe olhar para os processos formativos anteriores à entrada efetiva dos sujeitos nas carreiras. Então, as nossas pesquisas, de alguma maneira, mostram, e a ideia da mesa é discutir um pouco isso, como que isso que se chama comumente de cultura institucional ou ethos institucional começa, na verdade, a ser construído antes da posse. Então, essa é um pouco a ideia da mesa. A gente vai discutir essas questões a partir de três pesquisas empíricas, com três, digamos, carreiras do Estado diferentes. Bom, apesar da gente já ter tido uma homenagem ontem, eu queria, antes de começar, dedicar essa mesa também à memória do professor Roberto Cante de Lima. Quando o Kant leu a tese do Akhenaton, ele me mandou uma mensagem, dizendo que eu deveria ler o trabalho dele. Isso foi no início desse ano. E ele fez o mesmo com o Akhenaton e propôs que a gente pensasse alguma coisa. O Eduardo, eu já conheci o trabalho dele também, porque nós nos reunimos, fizemos uma reunião no dia da reunião que o Kant fazia todas as segundas-feiras. Então, de certa maneira, essa mesa aqui ela é resultado desse espírito colaborativo e agregador que o professor Kant sempre inspirou em nós. Tá? Eu vou começar, então, a minha fala. Vou ser o primeiro a falar. Vamos ver se funciona aqui. Bom, a minha apresentação é intitulada Sujeitos de Estado, Concursos Públicos e Corporificação da Autoridade Estatal no Brasil. Eu preparei um texto e eu vou alternar a leitura do texto com falas a partir dos slides que eu preparei, para tentar manter o tempo. Então, vamos lá. Minha contribuição na mesa de hoje parte da minha tese de doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UF em 2019, intitulada Sujeitos de Estado, Aprendizado e Tradição de Conhecimento na Preparação para Concursos Públicos da Burocracia Fiscal, onde busquei compreender como candidatos a cargos de elite do funcionalismo, no caso os fiscais tributários, adquirem conhecimentos e disposições durante o processo de preparação para concursos. Interessava-me, sobretudo, como esse aprendizado vai além dos conteúdos técnicos exigidos pelas provas e conforma subjetividades voltadas para o serviço público e para a autoridade estatal. Então, na minha tese, a minha pesquisa de tese, eu fiz uma etnografia dessa preparação para os concursos públicos, e o objetivo aqui, no caso da fala de hoje, é fazer um recorte específico voltado para a análise de como que eles corporificam a autoridade do Estado a partir desse processo de preparação.
Bom, os concursos públicos no Brasil são um fenômeno de grande magnitude. Todos os anos, dezenas de milhares de vagas são abertas em diferentes esferas de governo. E a preparação para os concursos movimenta uma verdadeira indústria de cursinhos, editoras e sites especializados, em que milhões de pessoas estão engajadas. Para muitos brasileiros, o concurso é visto como a principal via de ascensão social, marcado pela promessa de estabilidade, bons salários e prestígio. Eu gosto dessa foto, né, essa foto acima, que é uma prova de concurso que era realizada no Maracanã, né, nos anos 70, que dá um pouco a dimensão, né, da magnitude desse fenômeno no Brasil. Então, até que seja aprovado em algum concurso, o candidato pode levar meses e anos estudando. É muito comum que os candidatos, mesmo aqueles que são aprovados em um concurso, continuem estudando para concurso de cargos que tenham remunerações mais altas e condições de trabalho consideradas mais vantajosas, né? Então, durante a minha pesquisa, por exemplo, eu lidava com sujeitos que estavam estudando há 5, 10, 12 anos, né, para passar em alguns concursos específicos, concursos chamados de concursos de elite do Estado, né, como auditor fiscal da Receita Federal, enfim, delegado. Do ponto de vista oficial, os concursos se consolidaram como política pública desde o Estado Novo, com o objetivo declarado de racionalizar e profissionalizar a burocracia estatal. Em contraste com formas anteriores de patronato e compadrio, eles são apresentados como instrumentos de meritocracia e impessoalidade. No entanto, como já apontaram Fontainha e colaboradores, a seleção se baseia em um conhecimento autorreferencial construído para o próprio exame, mais do que em competências profissionais ou acadêmicas. Assim, preparar-se para o serviço público significa, antes de tudo, aprender a fazer provas. É isso que o Fontainha, né, Fernando Fontainha, professor lá do IESP, chama, por isso que ele diz que é um conhecimento autorreferencial, né? Quer dizer, em geral, não conta muito para esse processo seletivo a sua experiência profissional, tampouco a sua formação acadêmica, mas o que conta mais é a sua performance nas provas. Bom, minha pesquisa foi centrada na preparação para os concursos da burocracia fiscal. Minha etnografia foi realizada em 2 cursos preparatórios no estado do Rio de Janeiro entre 2015 e 2017. Frequentei aulas como aluno inscrito, realizei entrevistas e observação de redes sociais de concurseiros, além de acompanhar eventos sobre o tema e analisar materiais didáticos. Essa inserção como aprendiz foi metodologicamente importante. Permitiu compreender de dentro os esforços cognitivos, as técnicas e os valores mobilizados pelos estudantes. Nos cursos que acompanhei, assisti a aproximadamente 450 horas de aulas, distribuídas em 17 módulos ou disciplinas. Predominavam as disciplinas de direito, sobretudo direito tributário, constitucional e administrativo, além de contabilidade, português e informática, entre outras ministradas por professores especializados que circulavam entre diferentes cursos preparatórios. Alguns desses professores também servidores públicos. Isso era uma coisa importante, né, para os estudantes, porque criava esse efeito de eu sou vocês amanhã, né? Os alunos eram heterogêneos, jovens recém-formados, trabalhadores da iniciativa privada, servidores já concursados em busca de melhores cargos. O que os unia era o investimento intenso de tempo, dinheiro e energia em busca da aprovação. Para interpretar esse universo, mobilizei o conceito de tradição de conhecimento desenvolvido por Frederick Barth. Propus que a preparação para concursos constitui uma tradição de conhecimento propedêutica, caracterizada por uma modalidade comum de distribuição social do conhecimento e por uma forma de aprendizado, que inclui não apenas o acúmulo de conteúdos, mas também o domínio de técnicas de estudo, esquemas de resolução de questões, recursos cognitivos específicos, como memorização e interpretação, e a adaptação à lógica das bancas examinadoras, né? Era muito importante nesses cursos os candidatos entenderem qual era a perspectiva, o ponto de vista das bancas sobre determinadas questões que caíam no concurso, né? A simples necessidade de haver um segmento educacional específico para a preparação para concurso já revela o caráter do conhecimento que esses processos seletivos exigem. As provas demandam um conhecimento que não está disponível na escola, nas universidades ou faculdades, e tampouco em contexto de atuação profissional. Nesse sentido é que considero adequado dizer que se trata de um conhecimento propedêutico, voltado exclusivamente para as provas, assim como toda a tradição que se cria
em torno de seu aprendizado, né? Estava até conversando com a Kenaton mais cedo aqui, que os livros de concurso são um dos principais, dos livros mais vendidos, né? Em alguns anos. Os cursos preparatórios e os professores de concurso desempenham um papel central no processo de aprendizado, uma vez que são responsáveis por filtrar entre o amplo universo potencial de conteúdos a serem cobrados nas provas aqueles que devem ser focalizados pelos estudantes. Porque quando você pega um edital de concurso, né, sobretudo esses concursos aos quais eu estou me referindo, um edital de auditor fiscal da Receita Federal, você vai ver lá um conteúdo muito extenso, então alguns pontos relacionados a direito tributário, direito administrativo, mas não basta você comprar um livro de direito tributário, de direito administrativo, direito constitucional. Você tem que saber qual é a posição da banca que vai fazer a prova sobre alguns pontos daqueles concursos, né? Então, além disso, ninguém consegue passar num concurso desse estudando depois que o edital é lançado. Na verdade, você já está estudando há muitos anos, né? Então, os cursos preparatórios, os professores, eles têm esse papel de fazer esse filtro, né, para os candidatos. Bom, o conhecimento adquirido nesse contexto é de duas ordens. O primeiro tem um caráter prático, é um aprendizado técnico voltado para o desempenho dos concursantes nas provas. É esse tipo de conhecimento que os estudantes buscam receber quando se inscrevem nos cursos preparatórios. Aqui, no entanto, vou discutir um segundo tipo de conhecimento, um conhecimento que emerge durante as aulas de modo incidental. Esse conhecimento diz respeito ao aprendizado de um modelo cultural de serviço público. Os candidatos incorporam esse conhecimento através da socialização com os agentes envolvidos na preparação para os concursos públicos. Durante a preparação para os concursos, os estudantes são submetidos a um processo de subjetivação da autoridade do Estado, o que denominei de sujeição burocrática. Esse processo torna os candidatos afeitos às concepções culturais de serviço público que orientam a prática burocrática na administração pública. Então, os casos etnográficos tornam o ponto mais claro. Durante uma aula de direito administrativo, o professor explicava que o processo de entrada dos sujeitos no serviço público previa 3 etapas: a nomeação, o empossamento e o exercício, que formavam a investidura. Segundo ele, era o processo pelo qual todos os estudantes da turma iriam passar. Em seguida, ele disse: a investidura marca a sua transformação de um simples mortal para um agente do Estado. Aqui vemos já uma primeira disjunção radical entre os membros do serviço público e o restante da população, os mortais, na palavra do professor, que era uma coisa muito repetida, né, durante os cursos. Então, essa diferença entre o servidor público e o restante da sociedade é acompanhada por discursos que atribuem uma prevalência da carreira pública sobre as ocupações disponíveis na iniciativa privada, focando, sobretudo, nas vantagens econômicas associadas às primeiras. Então, ao justificar a importância da regularidade do estudo, o professor de contabilidade de um dos cursos que acompanhei dizia que os estudantes não deveriam jamais pensar em desistir de fazer concurso público. Então, ele falou o seguinte: 1 hora você vai passar, é só ter paciência, não desanimar. Aliás, é o único recurso que vocês têm. Num país de bosta como o nosso, se você não passar em concurso, vai ter que arrumar um emprego. Se arrumar um emprego, vão tirar seu calo. É trabalhar, trabalhar, trabalhar. E, no final, um salário de 2.000. Para corroborar sua tese, o professor seguiu dizendo que, no Brasil, uma faxineira ganhava o mesmo valor de uma conhecida sua, que trabalhava em uma empresa, era toda bonita, com carro, mas recebia apenas R$3.000 de salário. Se tivesse feito concurso público, disse ele, não estaria nessa situação, ou seja, ganhando supostamente o mesmo salário que uma faxineira. Concluindo seu raciocínio, o professor disse que um bom pedreiro ganha mais que um engenheiro formado, já que o pedreiro não paga imposto. Então, essa sequência de considerações do professor é interessante para mostrar como o concurso atua como um mecanismo de distinção social. Ao mesmo tempo em que o concurso aparece como uma estratégia que garante vantagens econômicas, afasta simbolicamente, em parte por conta da extensão dessas vantagens, os sujeitos de ocupações profissionais identificadas com segmentos da sociedade brasileira, representados tradicionalmente como pertencendo à base da pirâmide social, como pedreiros e faxineiras. Nesse sentido, durante a preparação para os concursos públicos da burocracia fiscal,
Os candidatos eram expostos com frequência a um discurso enunciado pelos professores e demais membros dos cursos preparatórios que atribuía a eles um status diferenciado frente ao restante da população. Aqui é uma fala da professora de Direito Constitucional do curso. Vocês vão formar uma elite. Seu filho, imagino que seus filhos sejam criados com uma visão muito ampla. Serão crianças com uma mente privilegiada, porque você vai entender de matemática financeira, raciocínio lógico, todas as coisas que vocês vão aprender aqui. Eu domino o direito, especialmente o direito constitucional, que é a minha especialidade. Os demais eu de vez em quando leio, você não. Você vai formar uma elite no país. A professora voltaria, em outras aulas, a expressar a ideia segundo a qual os alunos ali presentes constituiriam uma elite no país, assim como seus filhos, devido ao conhecimento das diferentes disciplinas transmitidas durante o curso. O processo de reconhecer a si próprios como diferenciados, vencedores, é essencial para que os sujeitos se mantenham nos cursos e sigam na preparação para os concursos públicos em que desejam aprovação. Como eu falei, né, esse é um processo longo, em geral, para essas carreiras de mais prestígio do Estado. Esse discurso é enfatizado logo no início dos cursos e repetido diversas vezes ao longo dele, em diferentes disciplinas. A repetição é proposital, visando inculcar nos concursandos uma nova representação de si, a qual estaria vinculada à ideia de elite e à importância dos cursos para se chegar a tal condição. O autorreconhecimento dos candidatos como servidores de elite é estimulado ainda mais explicitamente quando os professores falavam dos cargos da burocracia fiscal. O professor de Direito Tributário de um dos cursos, que era auditor fiscal da Receita Federal, que dentro dessa carreira fiscal, dentro do estudo para a carreira fiscal, era o cargo mais desejado, né? Então, além dele contar diversos casos de sua rotina de trabalho, costumava fazer projeções de como seria a vida profissional dos candidatos aprovados no concurso. Então, numa dessas ocasiões, ele disse: fiscal é a galinha dos ovos de ouro, é você no futuro. Você está aqui estudando hoje, aí um dia você vai trabalhar num setorzinho, num porto, numa delegacia, aí você vai lançar um tributo, vai cobrar R$10.000. Vai se sentir assim, até que enfim, né? Até que você vai entender por que tem que ganhar bem, porque você arrecada tributos. Eu sustento o sistema, eu ajudo o Estado. Aí um dia você vai lançar um auto de infração de R$1 bilhão. Aí você, opa, eu tenho que ganhar muito bem. Para e pensa, isso vai acontecer com você. Quando você arrecadar R$1 bilhão de uma empresa, você vai ver a importância do seu trabalho. Essa é a sua função no futuro, ser um fiscal. O discurso do professor mostra como os cursos veiculam uma representação tradicional sobre o papel dos agentes da burocracia fiscal no Brasil, que aparecem na posição de parceiros do Estado, né? Essa ideia de parceiros do Estado está presente na tese de doutorado da Ana Paula Miranda, que foi minha orientadora, né, no doutorado e que estudou a Receita Federal na tese de doutorado que foi defendida aqui no programa de antropologia na USP, né? Acho que ela é contemporânea da Ana, né? Isso. Bom, é importante dizer também que os discursos dos agentes pedagógicos durante meu trabalho de campo não faziam menção às responsabilidades que os candidatos teriam como fiscais, e muito menos aqueles cidadãos a quem irá servir como servidor. A grande maioria dos concursandos com quem tive contato nas turmas de preparação para os concursos da burocracia fiscal, por exemplo, tinha apenas uma vaga ideia sobre as atividades que um fiscal desempenha na prática, embora estivesse bem inteirada sobre seus vencimentos, benefícios adicionais, carga horária de trabalho, entre outras vantagens que um fiscal do Estado possui. Então, era curioso, porque no intervalo das aulas a gente descia para uma lanchonete que tinha ali, e em frente da lanchonete tinha uma banca de jornal, onde tinha sempre o Folha Dirigida, que é o jornal que, né, voltado para concurso público, e eles ficavam discutindo em relação aos cargos, né, que iria abrir concurso, todos esses benefícios. Ah, esse aqui paga tanto, esse aqui você trabalha 2 vezes por semana, esse aqui você pode trabalhar 6 horas. Então, era muito interessante, porque a discussão não era sobre o que você faria em relação, mas qual era o tipo de trabalho, o tipo de vantagem que você teria. Então, em várias essas situações do intervalo da aula, era muito interessante que eles expressavam muito claramente como eles internalizavam alguns desses valores, dessas ideias, dessas concepções sobre o servidor público, né? Então, eu lembro que
um desses dias que a gente desceu, tinha que descer, né, uma escada, a gente estava em frente ao curso e passou um carro assim bem extravagante na rua, era tipo uma Ferrari, um Porsche, eu não sei lá o que era aquilo, mas era um carro desse nível, né? E aí um dos meus interlocutores, ele virou e falou assim: aí, esse aí já passou no concurso, a minha hora vai chegar. Então era interessante como essa representação, né, sobre o servidor público aparecia nesses momentos. Bom, então vamos lá, vou encaminhar aqui já para as considerações finais. Bom, chamei de sujeição burocrática o processo de aprendizado incidental que candidatos ao serviço público vivenciam durante a preparação para os concursos públicos. A sujeição burocrática explica como a motivação inicial em passar nos concursos, que faz com que os agentes iniciem sua preparação matriculando-se em cursos ou adquirindo livros e outros tipos de materiais didáticos voltados para os processos seletivos, transforma-se num sentimento de forte identificação com a carreira pública e de obrigação moral em virar um servidor público. Esse processo de subjetivação transforma os candidatos em sujeitos de Estado. Aliás, sobre essa questão da obrigação moral, os professores falavam muito que quem não passa em concurso é preguiçoso, porque é só você estudar. Após o longo processo de preparação para os concursos públicos, os sujeitos veem a si próprios de uma nova forma, né, como merecedores, diferenciados e tributários de diversos privilégios do Estado. Reconhecendo-se como pertencentes a uma elite, os candidatos aprendem a criar uma identificação moral com o Estado, que é representado como separado da sociedade. Assim, o concurso público no Brasil é um dos principais fenômenos que criam o que Timothy Mitchell chamou de efeito Estado, ou seja, a mistificação da separação entre Estado e sociedade, transformando os sujeitos comuns em funcionários públicos, servidores do Estado. A aprovação no concurso opera uma consagração que faz com que alguns sejam reconhecidos por outros e por si mesmos como merecedores de cargos na administração pública, em virtude de seu mérito demonstrado em provas de processos seletivos. Então, eu gostaria de concluir conectando mais diretamente minha fala aqui ao título da mesa, né? Então, o concurso público, mais do que um exame, é um dispositivo de socialização e subjetivação. Antes mesmo de tomar posse, o candidato já aprende a performar o Estado, como pensar, como distinguir-se, como exercer a autoridade. Aprende, em suma, o poder. Esse aprendizado, entretanto, é ambivalente. Ele pode reforçar visões corporativas autorreferidas e distantes do ideal democrático. Mas também revela que o Estado não é apenas um aparato distante, ele é feito de práticas, afetos e saberes que circulam nos corpos e nas experiências de milhões de brasileiros em busca de estabilidade. Então, ao pensar o poder que se aprende, propus considerar que esse aprendizado envolve uma sujeição burocrática e a corporificação da autoridade estatal. Nesse cotidiano de cursos preparatórios, provas, redes sociais, bibliotecas, se formam sujeitos de Estado e se produzem formas historicamente situadas de governo, legalidade e desigualdade. É isso. Obrigado. Bom, vou passar a palavra, então, para o Eduardo, né, para dar sequência a... Ok. Só fechar. Não, bota no Adobe, né? Você abriu com... Abrir com... Bom, pessoal, boa tarde. Primeiramente, agradecer a organização do evento do Enadir por estar possibilitando a gente estar aqui hoje, enfim, organizando essa mesa. Agradecer também o público pela presença, enfim, estar escutando aqui a nossa fala hoje. E agradecer também meus colegas, né, o Boris, por ter a iniciativa de organizar essa mesa que a gente já vem conversando sobre os nossos trabalhos
mas é a primeira vez que a gente está sentando para expor e também estabelecer um diálogo entre nossas etnografias, e também aqui na Tom, que eu conheci ano passado, e desde então tem se transformado em um parceiro, enfim, para a gente pensar um pouco essa problemática da formação do Estado a partir de uma série de perspectivas distintas ligadas aos nossos campos. Bom, gente, eu estou trazendo aqui para vocês hoje uma parte, um recorte específico da minha tese de doutorado, que ela foi defendida em 2022, onde eu trabalhei, diferentemente do Boris e do próprio Akhenaton, com uma outra carreira pública, que é a carreira de policial militar, mas particularmente centrado na cidade do Rio de Janeiro, né? Eu trouxe para vocês aqui, nesse... Opa, falhou. Para baixo. Para baixo? É o contrário, para baixo, vai para frente, para cima? Tá. Eu trouxe para vocês aqui, pessoal, inicialmente, para a gente começar o nosso diálogo, uma foto que ela foi compartilhada comigo num grupo de WhatsApp com candidatos à carreira policial militar no Rio de Janeiro. Essa foto eu acho ela importante, porque ela traz alguns elementos que são importantes para explicar a atração que a carreira policial ela ocasiona nesses jovens, moradores de periferias pobres no Rio de Janeiro, e, ao mesmo tempo, também ela sinaliza alguns tipos de conclusão do meu trabalho, muito ligado a uma perspectiva que enxerga, né, a entrada na polícia não como uma ruptura entre o suposto mundo civil e o mundo militar, mas muito mais uma continuidade, né? O que eu estou querendo dizer? Esse candidato que ele vai procurar a polícia militar como uma carreira, ele muitas vezes já tem uma noção importante do que é o trabalho da polícia nas ruas, porque ele é um sujeito que ele vai sofrer muitas vezes, enfim, a ação da polícia nos seus bairros de moradia, mas, sobretudo, porque ele já acessa várias redes onde ele tem contato com policiais. Eu estou falando, por exemplo, de um universo muito amplo, né? São relações de vizinhança, relações de parentesco, ou relações de afeto no campo da amizade, ou até companheiros e companheiras. Por exemplo, uma coisa no meu campo, não vou falar sobre isso hoje, mas eu conheci algumas trabalhadoras do sexo que têm, enfim, policiais militares como amantes ou namorados, e elas enxergam, enfim, na possibilidade de virarem policiais militares, uma maneira de estar melhorando a sua condição de vida material e também simbólica. A questão importante é que essa foto ela foi compartilhada comigo por um candidato que ele não é policial militar, né? Ele é um civil que, por conta dos decretos de flexibilização do porte de armas, né, no governo Bolsonaro, ele conseguiu comprar aquela Glock 9mm e parcelar em 12 vezes, enfim, empenhorou a mãe, sei lá o diabo que ele fez. Mas ele comprou aquela pistola ali, tem 2 estojos também de munição, e ele construiu uma performance muito interessante naquela foto, colocando a pistola ao lado da apostila do cursinho que eu frequentei, o caderno dele e o próprio notebook. E aquela foto foi compartilhada num grupo quando os candidatos estavam conversando sobre o que eles estavam fazendo num sábado à noite, né? E aí esse candidato falou, não, estou aqui em casa estudando, e ele colocou aquela foto para dizer que ele, enfim, era um candidato bastante dedicado ao empreendimento de virar policial militar no Rio de Janeiro, né? É importante dizer também que esse grupo foi um momento do meu trabalho de campo, né? Eu também, assim como o Boris, eu fiz trabalho de campo no ambiente de sala de aula, né? Eu sou professor há 15 anos de educação básica no estado do Rio de Janeiro, e isso que permitiu construir meu trabalho de campo a partir do cursinho, porque até o último concurso da Polícia Militar, algumas disciplinas do campo das ciências humanas, né, como geografia, história, né, e sociologia, elas eram cobradas. Então, eu consegui uma inserção no campo como uma espécie de monitor informal desses candidatos, explicando para eles as matérias das disciplinas, e a partir dessa relação em sala de aula que eu comecei a transitar por outros espaços, sobretudo, enfim, espaços de lazer, do trabalho e da moradia desses candidatos. E assim, essa parte do meu campo, que é fora da sala de aula, que eu vou contar hoje aqui uma história sobre vingança policial, a partir de um certo tipo de compreensão. E aí, o meu diálogo é, sobretudo, com 2 antropólogos, que é a Anne Stoller e o Akhil Gupta, no sentido de compreender como é que o Estado ele pode ser corporificado, não só a partir de um processo, como o Boris mostra muito bem, de sujeição burocrática, mas também sobre as emoções, né? As formas de constituição do Estado também, através da formação dos seus agentes, está ligado também a um processo emotivo, que, no caso, no Rio de Janeiro, ele dialoga muito com sentimentos como, por exemplo, o ódio e o próprio ressentimento, né? Eu acho que o meu trabalho ele vai na mesma direção do trabalho do Boris, só que, no caso da polícia, o meu trabalho não compreende a polícia enquanto uma instituição que está centrada nas suas fronteiras institucionais ou nas próprias fronteiras materiais de um batalhão de polícia, né? Eu entendo a polícia, na verdade, como um dos efeitos que se produzem a partir do Estado, mas que não estão limitados ao próprio Estado, né? A gente pode pensar na polícia como um modelo cultural mesmo que prescreve uma ética de mundo, mas que não está, digamos, enfim, só escrita nos policiais militares em si. A gente vive hoje uma onda conservadora, a gente pode debater isso depois, isso foi falado na mesa de ontem,
mas acho que não dá para compreender isso sem o próprio papel das polícias hoje no Brasil e numa cidade ou na região metropolitana do Rio de Janeiro. Bom, para a gente começar a trazer a questão para um debate mais voltado para o problema da vingança, eu trouxe aqui alguns dados, né, que tentam esclarecer um pouquinho como é que a vingança se constitui enquanto um problema no Rio de Janeiro, né? A gente tem alguns dados que eu peguei de uma dissertação da Terine Coelho, que ela vai trabalhar com, enfim, uma pesquisa mais quantitativa ligada à vingança policial, às operações policiais de vingança no Rio de Janeiro, onde ela mostra os dados que me parecem muito impressionantes, assim, né? Quando ela vai estabelecer certos tipos de análise quantitativa sobre a violência que é gerada a partir da morte de um policial, os dias seguintes, né? A operação de vingança, a operação policial de vingança, ela ocorre geralmente quando você tem a morte de um policial e a polícia, né, como um vetor de resposta, ela vai naquela comunidade onde esse policial morreu ou que ele identifica aquela comunidade como local onde as pessoas que mataram esse policial, elas estão, e faz uma operação que geralmente tem um alto nível de letalidade, né? Então, a Terina ela mostra para a gente que a morte de um policial ela tende a aumentar em 125% as chances de um civil ser morto em decorrência de intervenção policial nos 7 dias seguintes dessa morte. A morte de outro civil ela aumenta em 350% no dia posterior e, assustadoramente, essa probabilidade de um civil morrer no dia seguinte da morte de um policial no Rio de Janeiro ela é de mais de 1000%. Então, assim, é muito comum você ter operações de vingança por parte das polícias. Eu estou falando aqui não só da polícia militar, mas das polícias como um todo, quando você tem a morte de algum agente, né? E aí você tem algumas outras pesquisas mais recentes que elas vão estar apontando, sobretudo, enfim, como é que, enfim, as chacinas policiais, ou as chacinas como um todo que ocorrem no Rio de Janeiro, uma parte significativa estão ligadas às chacinas que são perpetradas por policiais, né? A polícia, assim, ela tende a matar muito mais do que as próprias facções quando você pensa nas chacinas, né? Os índices chegam até 3 vezes mais do que as chacinas que são praticadas por grupos ligados ao tráfico de drogas ou às próprias milícias. Só que tem uma questão na forma de a gente compreender, né, a vingança policial, que tem uma literatura que vai compreender a vingança como uma espécie de equilíbrio de força entre esses grupos rivais, né? Uma perspectiva que compreende a vingança numa ideia muito como uma guerra particular. Tem até um documentário Notícias de uma Guerra Particular, dos anos 90, eu acho que ele serviu de inspiração para muitos trabalhos que vão depois compreender, enfim, o que é a vingança policial. Que é a ideia, você tem um policial, ele morre, depois você vai lá e vinga dele matando outros bandidos. Só que tem eu tento compreender a construção das vinganças a partir da perspectiva muito centrada num trabalho da Manuela Carneiro de Cunha e o Eduardo Viveiros de Castro, quando eles vão falar das vinganças antropofágicas, né, em diálogo com toda uma literatura do pensamento social brasileiro, que vão dizer, na verdade, que, enfim, a vingança, por parte dos tupinambás, ela é muito mais constituída como algo atomizado, né? Você não tem, na verdade, uma vingança pautada pela particularidade dos sujeitos e da individualidade deles. Isso começa até no nível individual, mas a partir, por exemplo, dos banquetes antropofágicos, essa vingança ela sai de um nível individual para assumir um nível da memória coletiva sobre os conflitos, né? A vingança fala muito mais, por exemplo, sobre o passado, essas narrativas de conflitos que aconteceram e quem morreu nesses conflitos, e a criação de perspectivas futuras desses conflitos. Então, a vingança ela vai, digamos, enfim, funcionar muito mais como um mecanismo de você perpetuar e não você, enfim, terminar com um conflito. Muito bem. Para a gente pensar, na verdade, nessa perspectiva a partir do meu campo, né, eu trouxe aqui alguns dados ligados a um candidato, deixa eu passar aqui, que é o Ricardo, né, que ele é um candidato, um homem de 25 anos, que ele é motorista de aplicativo, algo muito comum também no meu campo. A gente está vivendo um contexto de muito desemprego, muito motorista de Uber que perdeu o emprego, estava tentando a prova para a Polícia Militar. E o Ricardo, ele é um cara que ele teve uma frase que me deixou muito, me fez pensar muito, porque ele sempre foi um cara que disse que preferia dirigir o Uber dele na zona sul da cidade do Rio de Janeiro ou na Barra da Tijuca, depois de ele ter sofrido 2 casos de violência muito grave dentro do veículo dele. Ele não queria mais dirigir, por exemplo, no local de moradia dele, que era no subúrbio do Rio de Janeiro, na zona norte do Rio, que é uma área mais pobre. Só que, ao mesmo tempo, que ele falava que queria dirigir o Uber dele na zona sul da cidade, na Barra da Tijuca, ele queria ser policial militar no subúrbio e não na zona sul, né? Quando ele fala de policial militar, ele tinha uma territorialização muito clara desse projeto profissional dele numa área de periferia, que estava ligado, sobretudo, à maneira como ele enxergava a noção de reconhecimento que ele teria nesse lugar a partir do uso da farda, da arma e da carteira funcional, né?
Ele, na verdade, se colocava como um sujeito que, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, enquanto PM, ele seria um empregado, ou até um funcionário público, que para o policial militar é quase uma ofensa. No subúrbio, ele teria, na verdade, muito mais respeito por parte dos seus pares, a partir da mobilização desses objetos. E aí, no caso, quando o Ricardo ele fez essa exposição, né, dessa mudança de planos dele sobre o que ele queria, como é que ele queria, na verdade, ser policial no subúrbio, por que ele não queria mais dirigir nessa área da cidade, ser na Zona Sul e na Barra da Tijuca, ele narrou para mim esse episódio de violência que ele sofreu, e a partir da narração desse episódio, ele afirmou justamente a vontade dele, enfim, o desejo dele em construir vingança contra a bandidagem, contra os bandidos, mesmo ele ainda não sendo policial militar. Eu vou ler para vocês agora aqui um trecho, né, desse caso que ele vai narrar, que eu acho que mostra um pouco como é que, enfim, essa construção dessas emoções de ódio e ressentimento, elas vão ser mobilizadas na maneira como esse sujeito ele vai introjetando essa ideia de ser policial. Tá? Já da segunda vez, né, ele sofreu uma violência da primeira vez, que ele teve só alguns objetos subtraídos, da segunda vez que ele realmente sofreu uma violência muito maior quando ele estava dirigindo o Uber. Já da segunda vez, acontecida na madrugada do domingo anterior àquele dia, onde eu conversava com o Ricardo, meu interlocutor estava com a rota encaminhada na direção de casa, quando aceitou uma corrida para o destino próximo dali. 2 homens e uma mulher bem vestidos embarcaram no veículo próximos a uma boate, supostamente saindo juntos do local. Eles queriam que Ricardo levasse a mulher até dentro de uma favela conhecida do candidato e de lá seguir para um outro endereço bem próximo, onde os rapazes desembarcariam. O possível futuro PM tinha, enquanto política profissional, não subir quaisquer favelas, para buscar ou desembarcar passageiros. Ele diz: prefiro perder a corrida do que ter constrangimento de vagabundo botar um fuzil na minha cara. Ele dizia. Ao ser informado do destino desejado, Ricardo alertou a mulher e os rapazes que queria deixá-los apenas num dos acessos ao morro. Uma discussão se iniciou enquanto ele dirigia, com os passageiros fazendo considerações acerca da resistência do candidato em levá-los até o destino desejado. Segundo ele, a chapa realmente esquentou quando o homem, sentado no banco do carona, insinuou que Ricardo não queria subir o morro porque ele era polícia. Meu interlocutor sabia que a afirmação tinha algum lastro, em especial porque era comum ele ouvir que tinha muita pinta de polícia. Seu porte atlético, o cabelo raspado, a barba feita, o relógio dourado e um cordão prateado constituíam o kit polícia que outros candidatos igualmente adotavam enquanto indumentária, usada no dia a dia. Pela descrição da cena, os passageiros pareciam performar a intimidação como uma equipe de representação nos moldes do Goffman. O mesmo rapaz que fez a insinuação disse para ele tomar cuidado, pois naquela área morria muito polícia, enquanto o outro, no banco de trás, comentou com a menina que, com aquela pinta, ou ele era polícia, ou, no mínimo, queria virar polícia. Outras provocações se sucederam, quando Ricardo disse ter sentido a ponta do cano de um revólver encostar sua nuca. A situação piorou ainda mais quando os 3 anunciaram o assalto e disseram que iriam revistar todo o veículo. Caso eles encontrassem algo que denunciasse sua identidade enquanto policial, os assaltantes prometeram executá-lo sumariamente. A maior preocupação, segundo o candidato, eram com as trocas de mensagens que ele mantinha com seu primo, Ezequiel, no celular, que era um cabo policial militar. Além das conversas sobre o concurso, o histórico no chat era repleto de fotos, vídeos e outros conteúdos ligados ao universo policial que o PM compartilhava com ele. Em meio a ameaças e xingamentos, os 3 revistaram não somente sua carteira, como também o porta-luvas e os tapetes da parte dianteira do carro, atrás de objetos de valor e uma possível identidade funcional ou arma. Ricardo me disse: se eles pegam o celular para revistar, eu ia acelerar e porrar no primeiro poste. Foda-se, eu preferia morrer, mas com certeza não ia sozinho. Por sorte, pouca atenção foi dada ao telefone naquele momento, sendo o aparelho subtraído junto com o relógio, o cordão e o dinheiro em espécie que ele tinha feito no dia. Os pertences foram recolhidos pela mulher e um dos homens ordenou que o veículo fosse parado numa rua erma, alguns quarteirões antes do destino da corrida. Antes de mandá-lo seguir viagem, um dos assaltantes deu ainda uma coronhada no peito de Ricardo, dizendo que ele devia aprender a respeitar bandido e que, por pouco, não tinha sido passado, ou seja, morto. Confuso e ainda pouco sem ar, ele arrancou com o carro em alta velocidade, seguindo direto para casa em silêncio. Na pequena sala de casa dos fundos, ele contou para a esposa o que acabara de acontecer, jurando que a única certeza que ele tinha é que ele jamais seria esculachado daquele jeito novamente. Essa história do Ricardo, gente, ela não é única. Vários outros candidatos à prova da Polícia Militar, assim como vários moradores de periferias e favelas, sofrem com violência ligada à própria polícia ou ao crime.
E esses caras, é uma questão que me remonta talvez a trabalhos como, por exemplo, da Alba Zaluar ou do próprio Gabriel Feltran, quando você vai falar que tem uma certa revolta, né, tanto no mundo do crime, quanto na polícia, quanto no sistema, contra a máquina, no caso da Alba Zaluar, e esses caras vão focalizar esse ódio deles na chamada bandidagem. Né? Vários candidatos afirmavam, por exemplo, que, a partir do momento que eles veem policiais militares, eles não vão dar mais mole para bandido, até porque eles têm um medo muito grande de morrer, e também não é qualquer morte. São mortes ritualizadas ligadas ao esculacho, como o professor Lênin coloca, que é um insulto moral. Né? O medo que esses candidatos falavam, por exemplo, comigo, era, por exemplo, morrerem e não terem, por exemplo, nem a possibilidade de morrer com o caixão aberto, para a mãe chegar lá e se despedir desses caras. Né? Uma coisa também que eu acho importante colocar é que o medo que esses caras tinham, por exemplo, da violência era tanto que, enfim, até no próprio cursinho, onde eu fiz o meu trabalho de campo, a apostila que identificava esses caras como concurso da Polícia Militar, vários candidatos arrancavam a apostila porque eles pegavam ônibus, pegavam trem, e eles ficavam com medo, muitas vezes, de serem assaltados e alguém identificar eles como policiais militares, mesmo eles ainda não sendo PMs. Então, esse tipo de construção, né, narrativa sobre essas guerras entre bandidos e policiais militares é algo que esses candidatos eles já vão consumir antes de entrarem para a corporação. Eu estou falando, por exemplo, dessas narrativas, elas podem ser encontradas na mídia, mas também, sobretudo, no consumo, né, de vários corpos que aparecem para esses candidatos através de grupos de WhatsApp. Né? Eu não trouxe nenhuma foto nesse sentido aqui, mas o consumo, por exemplo, de fotos de traficantes que foram torturados ou de policiais que foram mortos, esse tipo de representação sobre essa guerra no Rio de Janeiro faz com que esses caras eles vão construindo, enfim, a ideia de ser policial a partir das emoções que essas imagens causam nesses caras. Só que uma coisa curiosa, quando eu pergunto para o Ricardo ou outros candidatos, enfim, que eu conversei sobre a questão dessa vingança policial, é que eles não têm a menor ideia quem foram, de fato, os agressores deles. Eles constroem, na verdade, aí, a partir de um processo de sujeição criminal, quem são essa figura do bandido, e, a partir daí, enfim, aprendem a trabalhar com esse cara como se ele fosse uma espécie de inimigo. Né? E tem uma questão fundamental, é que esse processo, né, já me encaminhando mais para o final, ele vai produzir uma certa economia do policiamento que ela é muito pautada por essas emoções. Né? Eu trouxe aqui um caso, né, que a gente pode voltar nele depois no debate, que aconteceu num município que ele é vizinho ao Rio de Janeiro, né, ele faz limite com Niterói, que é o município de São Gonçalo, e uma das chacinas de vingança que aconteceram no ano de 2021, no Complexo do Salgueiro, que é um complexo importante de favelas, enfim, que está localizado no município de São Gonçalo, que é dominado pelo Comando Vermelho. Né? Isso aconteceu em novembro de 2021, quando um sargento do 7º Batalhão de Polícia Militar, em circunstâncias não muito claras, ele foi supostamente assassinado por traficantes desse complexo de favelas, e, no dia seguinte, você teve operações, primeiro do 7º Batalhão de Polícia Militar e depois do Batalhão de Operações Policiais, porque o 7º Batalhão ele não conseguiu, enfim, pacificar a área. E esse caso ele foi muito emblemático dessas economias do policiamento no Rio de Janeiro, pautadas pelas emoções, pela forma como o BOP ele vai fazer, digamos assim, a pacificação desses conflitos que estavam acontecendo com o tráfico local naquele momento ali. Né? O BOP ele conseguiu prender aproximadamente 9 traficantes, levou esses traficantes, segundo a narrativa da própria polícia, mas outras pessoas colocam que não eram todos ali, não eram pessoas ligadas ao tráfico, e essas pessoas foram barbaramente torturadas. E depois de serem torturadas, né, tem a fala aqui da irmã de um dos rapazes que acabou sendo morto nessa ação do BOP, eles foram comemorar essa ação digamos, num restaurante próximo do local onde foi feita essa chacina, que é o Piscinas Bar. Né? E não, assim, eles foram comemorar essa chacina com um churrasco, quebraram, enfim, todo o estabelecimento, picharam nas paredes, enfim, símbolos ligados a facções rivais ao Comando Vermelho, no caso aqui o TCP, Tandera e Milícia Eco, que são 2 grupos de milícia importantes no Rio de Janeiro, e ainda colocaram aqui uma inscrição no portão do Piscinas Bar, que é o seguinte: obrigado pela recepção, assinado Delta Force. Delta, no vocabulário internacional da OTAN, é a letra D. As forças, enfim, os segmentos internos ao BOP, eles vão se diferenciar a partir dessas letras. Tem o grupamento Alfa, Beta, enfim, o grupamento Delta também. Assinado Delta Forte, bonde do Caça-Siri, variante Delta. Caça-Siri é porque os siris ficam no mangue, onde essas pessoas foram barbaramente torturadas e executadas. Esses casos, enfim, da forma como essas vinganças acontecem, esse é um exemplo dentro de vários outros que a gente pode pegar, como essas economias morais, enfim, do policiamento, elas são formadas a partir das emoções. Bom, gente, para pensar alguns pontos de reflexão, acho que fazendo um pouco em coro com o que o Boris apontou na fala dele,
a gente pode pensar, enfim, como é que esses sujeitos eles vão aderir a uma lógica de Estado de maneira, às vezes, muito antes do processo de entrada desses caras formalmente na carreira pública, no caso da burocracia, né, enfim, fiscal, como no meu caso em relação à polícia, né. No caso, enfim, que a gente pensa na polícia militar, isso está muito pautado a essas redes que esses candidatos, enfim, vão acessar antes mesmo deles conseguirem entrar para a prova, né? E a gente pensa, por exemplo, também como é que essa lógica de entrada na polícia, dentro de áreas onde você tem a violência quase assumindo o papel de uma linguagem, né, um idioma cultural nessas áreas, a vingança ela acaba assumindo um papel muito importante de motor desses conflitos, né? Não a partir da perspectiva individual, mas uma perspectiva que vai estar muito mais compreendendo a guerra, muito mais compreendendo, na verdade, esses conflitos a partir de certos tipos de construção, de sujeição de sujeitos que não são individuais, mas são criminosos, colocados de maneira a partir de marcadores muito claros de raça, enfim, classe, local de moradia, entre outras coisas. E um ponto que eu acho importante pensar, né, é como é que, na verdade, esses sujeitos eles passam a encarnar o Estado, né? Como é que isso está ligado a um processo que é anterior a isso que a gente está falando aqui, mas se a gente pensa, por exemplo, no trabalho do Boris, né, no trabalho do Akhenaton e no meu, como é que, por exemplo, o Estado ele acaba aparecendo de maneira muito distinta a partir dessas diferentes carreiras públicas que a gente está falando aqui, né? Se, por exemplo, o Boris fala de um processo de sujeição burocrática, no caso dos candidatos à prova da Polícia Militar, eles não vão querer se transformar num parceiro do Estado. E também, da mesma forma, não vão querer se transformar em servidores públicos. A ideia de se tornar policial militar é muito mais você fortalecer uma perspectiva que compreende a polícia como uma espada que é quase independente do próprio Estado, diante desses contextos que a gente tem de baixa prestações de contas, que, enfim, as forças policiais têm no Brasil e que esses candidatos sabem disso, até porque eles convivem com a polícia também em outros espaços, mesmo sendo civis. Bom, gente, eu fico por aqui, tá? Eu agradeço muito a atenção de vocês, me coloco à disposição para a gente debater mais alguns temas ligados ao meu trabalho, do Boris e do próprio Akhenaton, que vai falar agora depois de mim. Obrigado, gente. Você vai falar nisso? Eu posso falar nisso. Deixa eu só achar o que eu comi. Tem que abrir pelo... Como é que você falou? É cautela? Para deixar a tela cheia, tá quer? Ctrl L. Mas isso aí é no... Não, bota no abrir com... Agora é Ctrl L. Olá, tudo bem? Boa noite. Agora acho que já escureceu. Queria primeiramente agradecer imensamente o prazer e a honra de estar aqui com vocês, agradecer aos presentes até esse horário, agradecer especialmente aí a organização do evento, aos monitores, né, todo o pessoal que tem feito o trabalho, está muito bacana, e também ao Boris, meu colega que me convidou para essa mesa, e essa oportunidade de dialogar junto com você, com o Eduardo, e trocar algumas figurinhas, né, desses agentes, né, porque tem muita coisa parecida, mas tem muita coisa diferente quando a gente vai pensar as carreiras, né. Eu queria começar dizendo, né, que essa pesquisa ela foi desenvolvida entre 2018 até 2024, mais ou menos. Na pesquisa anterior, nas minhas duas pesquisas anteriores, tanto no mestrado em Sociologia como no doutorado em Sociologia, eu já estava pesquisando o sistema de justiça criminal, agentes. Dentre as estratégias da pesquisa com os juízes, promotores, incluía a entrevista e o acompanhamento, né, interlocutores que eram assessores, estagiários, que todos eles eram desejantes de serem futuros juízes, futuros promotores, o que na época já havia me suscitado uma ideia inicial de pesquisar, o que resultou nessa segunda tese, nessa tese em Direito, orientada também pelo professor Pedro Bodet, né, que acabou falecendo no meio do caminho, e acabei sendo acolhido pelo professor André G. Bernardino, mas também, sobretudo, com o Kant, que o primeiro livro que ele indicou realmente foi o teu, foi também do Eduardo, que estava terminando. Ó, isso aqui está terminando, não está nem pronto. Leia aí, Sociedade dos Esquemas. Então, muito pertinente essa mesa, porque realmente a gente consegue entender mais coisas e amarrar algumas ideias. Bem, essa pesquisa ela é uma pesquisa etnográfica, diferentemente dos colegas, eu não fiz isso nos cursinhos, primeiro porque esse cursinho, a preparação para juízes e promotores,
sobretudo federais, mas também os estaduais, eles implicam uma longa trajetória, muito mais de um ano, né? Então, essa entrada no cursinho, ela é quase feita pelos neófitos, né, aqueles que estão iniciando, fazem aquela carreira jurídica, e depois um dos lemas muito comuns da preparação é que você tem que fazer seu próprio material, tem que fazer sua própria metodologia. Então, isso acontece quase que de maneira isolada, mas também em contatos a partir de grupos, fóruns, pessoas, sobretudo, que vão compartilhando das experiências ao longo do tempo. Então, pessoas que dividiram hotel quando tiveram que viajar para fazer uma prova X, e esses grupos eu tive a oportunidade de participar. Também tive 14 interlocutores, né, que eu tive longas conversas, alguns eu mantenho contato até hoje, porque eu pretendo pensar os primeiros 5 anos dessas carreiras, que são muito importantes para esse processo de transformação. Também pude analisar mais ou menos uns 1.100 formulários de um dos concursos mais importantes do Brasil, que um dos meus interlocutores, que tinha acabado de passar para promotor, era professor, porque essas pessoas acabam valendo ouro por conta da experiência, da vitória. E essas fichas eram muito interessantes, né? Eu pude analisar ela qualitativamente, porque envolve descrição sobre as vocações, o tempo, o desejo, é um formulário muito interessante. Aqui eu vou apresentar um pedaço dessa pesquisa, que agora está em livro, né? Os concursistas eu não acabei lançando ainda aqui, acabei lançando só lá na RAM. E também mostrando que eu faço ali parte do grupo de pesquisa, né, que eu sou líder ali, o Laboratório Social de Administração de Justiça, Conflitos e Tecnologia, o LSD, e do projeto de extensão do Aranha Sociológica, e também pesquisador do INCT-INEAC. Aqui, para começar, essa é uma das minhas interlocutoras, ela é muito interessante, tá? E ela fazia muito material no Instagram, no TikTok, falando a verdade para vocês, que os professores mentiram na universidade, e eu vou contar a verdade de como passar no concurso, e recrutando as pessoas. Essa aqui é uma juíza, né, no momento, e também olavista. Ela postava foto com o Olavo de Carvalho. Era muito interessante essa questão política, né, ou de entrada no Estado para transformar o Estado, algo que também está no William Douglas, no livro clássico Como Passar em Provas Vestibulares, tem lá um recrutamento. Recrute-se aqui, era um site chamado revolução.net, que ele tirou do ar agora que ele virou desembargador. E aqui é uma mensagem ele falando 30 conto, quero... estou falando aqui dessa imagem ainda. 30 conto, né, que é o salário que havia abrido no concurso. Bem, primeiro, a abordagem que eu vou tratar aqui é sobre as trajetórias. Na tese, eu trabalho com as trajetórias da educação e dos agentes. E na segunda parte eu trabalho com a preparação, vou me concentrar mais na trajetória, pensando na questão do ensino jurídico, muito rapidamente, a questão do poder, né, das hierarquias, e a representação das carreiras jurídicas e a formação desse sujeito, né, dessa subjetivação burocrática, ou desse sujeito que se torna o Estado, isso que eu estou chamando de homo iuris, né, que é essa figura pelo qual todos os agentes que vão estar nesse campo do sistema de justiça criminal vão estar interagindo. Então, esse homo iuris não é só o concurseiro, mas é o objeto pelo qual todos os outros, inclusive os advogados, acabam tendo que interagir em alguma medida e construir, então, portanto, seus espaços de interlocução. Primeiro passo, a escolha do direito. A primeira coisa que eu me perguntei, eu sou professor de direito há muito tempo, né, foi por que a pessoa escolhe o direito. Se você pergunta no primeiro semestre, é muito rápido. A resposta é: quero fazer concurso público, quero ser polícia. Agora, depois da Lava Jato, isso cresceu muito, agora diminuiu, ser promotor, ser juiz. Pouquíssimos, né, querem ser advogados, e professores e pesquisadores menos ainda. A gente levanta, comemora quando acontece. E uma das minhas entrevistadas dizia: eu escolhi o direito, eu nem sei bem porquê, não tinha a menor ideia do que fazer. E uma das coisas que me chamou a atenção, tentar entender por que as pessoas escolhem o direito, um país que tem o maior número de faculdades do mundo, né, e um mercado que é um mercado cada vez mais, né, árduo. Isso, na minha leitura e na observação dos dados, me parece que tem muito a ver com o processo de hierarquia social, né, porque fazer direito te coloca num espaço de interlocução, um espaço de interação social que você se reconhece, ou é reconhecido pelo menos com um nível de cidadania. E isso, em certa medida, é incorporado, né, e passado de pai para filho. Então, acho que até o livro do Heitor, né, fala que, para minha mãe, né, o diploma, essa coisa do Boris, não sei mais qual tese dos colegas que tinha isso, essa relação com a família, da mãe. Então, e outros coaches de concurseiro, porque isso é uma coisa interessante, né, como agora cada um tem que criar seu próprio caminho, né, seu próprio manual, mas todos eles vêm de coach, todos eles vêm de qual que é a forma que ele conseguiu ser aprovado. Isso vale ouro, a experiência. Passei em 5 concursos, em 10 concursos.
e ela falando, né, perguntando ali para ela numa interação do Instagram, dizendo qual faculdade ela deveria fazer, e ela diz claramente, tanto faz, qualquer uma, você, né, é só uma etapa burocrática, e tem vários conteúdos, né, desse tipo de argumentação, que vai estar na fala também dos interlocutores, dizendo que escolha pela faculdade, que não aprendeu nada na faculdade, que tudo ele aprendeu depois, né, os que fizeram federais dizem que o que foi interessante talvez tenha sido alguma atividade extensionista, mas em si o curso, o ensino jurídico, era uma etapa burocrática, que tudo que ele teve que estudar depois para passar no concurso não tinha nada a ver com a faculdade, e uma delas tira sarro ainda, que ela gostava muito do Zaffaroni, quando ela chegou para um professor falando, eu estou lendo Zaffaroni, ele falou, não pode parar, você quer fazer concurso público, você não pode ler esse tipo de coisa. E aí, esses memes eram compartilhados nos vários grupos que eu fazia parte. Eu não pesquisei, obviamente, só os concurseiros que estavam fazendo a prova específica para juiz, mas também colaterais, como, por exemplo, próprios advogados que haviam desistido de ser concurseiro, tentaram 8 anos, não conseguiram e ressignificaram a sua vocação por aquela tragédia, né, que era não passar, né, depois de 8 anos estudando. E ali, esse meme é muito interessante porque ele mostra justamente uma hierarquia, né? Ou seja, que vai estar vinculado ao direito, né? Sobretudo aos ministros do STF, e o último ali, né? Um dos últimos é ser advogado, né? Que só perde para o estágio da pós. Então, na minha perspectiva, uma das escolhas de você se tornar um concurseiro ou passar no concurso público é você não querer ser advogado. Muitos me diziam isso, as mulheres, sobretudo, o número maior de concurseiros, né, são as concurseiras, e é muito interessante que, isso tem na pesquisa, o processo acaba selecionando mais os homens, a proporção inicial é muito maior de mulheres, no final fica parecido. Então, o processo de seleção ele vai excluindo as mulheres por conta justamente do processo e do estilo de estudo muito longo, né, exige uma série de fatores que, obviamente, a violência de gênero e as questões vinculadas essas questões acaba impedindo, né, a continuidade dos estudos. Mas elas falavam muito da dificuldade que era a advocacia. Né? Pô, na advocacia tem uma série de problemas, né? E o concurso público aparentava, por exemplo, um certo nível de tranquilidade em relação à ascensão na carreira. Então, muitos falavam, por exemplo, um elemento muito interessante, que é da humilhação de ser advogado, de cobrar, a dificuldade disso. Mas o principal, sobretudo quando eu escalonei iniciantes daqueles veteranos, é a transformação da explicação da escolha para o concurso, que em algum momento inicia com um cálculo genérico, eu quero fazer concurso público por conta da estabilidade, por conta do dinheiro, por conta que a mãe pediu, etc. e vai se transformando num processo que eu vou chamando de vocacionalização, que é uma explicação transcendente que justifica aquele sofrimento e aquele esforço, que está muito associada a tentar melhorar, a uma explicação, sabe, bonita, né? Assim, não, é para tentar fazer o direito. Um dizia assim, fui advogado e não gostava de ser advogado porque o advogado não manda nada. Então eu queria assim quem manda, quem cria o direito. Daí o cara virou juiz. Esse ele tinha acabado de passar quando eu entrevistei, ele falando da graça de poder criar o direito. E aqui, inclusive, eu usei essa frase, uma das frases, né, que eu escutei, que era, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, o poder de dizer o direito. Então, esse elemento é muito interessante, como ele vai se transformando ao longo do processo de preparação, que implica, portanto, também num certo isolamento social, por conta das explicações de você ser concurseiro, de não ser aprovado. E tudo isso, né, vai gerando um tipo de subjetivação que acaba incorporando uma certa, o que eu vou chamar, eu gosto muito do Herbert Hughes, né, traços variantes, traços principais daquilo que se espera na carreira. E, obviamente, isso que os colegas falaram também vai aparecer aqui, né, que é essa ideia de você criar uma lógica baseada em muitas representações do tipo, você passa quem quiser. É só entrar na fila, é só se manter, é só ter força de vontade, é só não ficar de mimimi, é só ser psicopata. Né? Essa que eu pesquisei, que é o perfil 1, ela era muito interessante. Ela falava isso, que o estado mental de quem passa é de psicopata. O cara não sai para tomar chopp, o cara não sai para namorar, o cara só estuda. E, inclusive, ela falava uma coisa muito interessante. Fale o que a banca quer ouvir. Se for preciso mentir, minta. Porque o importante é passar. Depois você faz o que você quiser. Né? Então, aqui eu trouxe alguns memes também que se compartilharam muito também entre grupos de advogados e concurseiros e essa relação entre a advocacia e o concurso. E aqui tem um meme muito interessante, você me permite isso aqui, que eu acho que consigo mostrar com o laser melhor, que é o Neil. Essa figura do Neil, ela se repete aqui também. Aqui é o advogado postando, reclamando que ele faz uma petição
né, que o promotor faz não sei o quê e que o advogado, que o juiz simplesmente para as balas e diz: eu não leio a inicial, não vou ler a petição. E aqui o mesmo meme, quer dizer, a mesma figura foi compartilhada num grupo de concurseiros dizendo que o concurseiro, quando descobre o seu potencial, que é justamente, né, parar, né, ou seja, fazer o que ele bem entende com a Matrix, vamos dizer assim. Aqui outros elementos que foram compartilhados e que era muito comum nas falas, que é essa dificuldade do mercado privado. Então, aqui isso é muito interessante, que é eu fora estudando para concurso, essa figura aqui, e aqui o advogado brigando na iniciativa privada. Um outro elemento interessante é esse aqui, que está marcado nessas imagens, primeiro que ficou pequeno, que é a desvalorização profissional dos outros espaços, né? Por exemplo, da advocacia, em que o meme mostra ali, né, a pessoa falando assim: ó, nesse caso a explicação é essa. Daí surge a pessoa falando do lado: ah, mas meu primo disse que na internet tem uma outra explicação. Então, há um desprestígio profissional que faz com que as pessoas acabam, obviamente, desejando também o espaço do concurso público. E essas representações são muito marcadas. A representação do setor privado, também do serviço público e nas suas variantes. Sendo que, obviamente, as vagas de juiz, promotor e no âmbito federal são as mais valorizadas e que se encontram, digamos, num espaço maior de prestígio. Ao longo da pesquisa, você vai identificando um processo também que eu vou chamar de pedagogia do sofrimento, que focaliza, que vai desenvolvendo isso, uma espécie de umas sensibilidades, que eu vou dividir em 4 etapas. Primeiro, que é vinculado à dedicação, à superação, à vocação e ao mérito, e que consiste, sobretudo, em vencer a si mesmo, né? Porque você é seu pior inimigo, então você tem que estudar, você tem que ficar em casa, e após você passar, você vai fazer o que você quiser. Eu tenho trechos horríveis. Hoje em dia, na banca, eu li cedo, por exemplo, uma de um professor falando que quando você passar, você vai poder, né, não só ter armas, motos, mas vai poder ter relacionamentos, né? Disse isso de uma forma muito pejorativa, inclusive, né? Você vai poder comer gente, etc. e tal, que mostra uma apropriação, né, privatista absurda, né, do espaço público como espaço de convencimento dos jovens para se tornar concurseiros, né? E esse perfil 1 que está ali, localizado, ela fala: psicopata, esse é o cara que vai ser aprovado. O cara saiu para tomar chopp, para desopilar? Não. Vou ficar só um pouquinho na praia aqui, só para... Não, estou muito cansado, preciso permitir. Esse cara vai ser o fracassado, que vai passar a vida inteira apontando para o outro e chamando de psicopata, tá certo? Estou aqui, pessoal, para falar a verdade para você, falar o que eu fiz. E, do outro lado, um interlocutor, esse muito dramático, 8 anos estudando, falou que não podia desistir, que iria fazer até passar, porque por causa da família, né, apoiou, deu dinheiro. E 8 anos sofrendo, ele falou assim: com 32 anos eu me via fazendo uma segunda fase, chorando, acordando às 5 horas da manhã, chorando antes da prova. Eu não sabia o que era, chorava desesperado, não queria ir. Aí que eu vi que eu precisava de ajuda psicológica. Essa figura até hoje continua estudando. Eu conversei com vários que desistiram e que ressignificam esse processo de construção de uma vocação, né? Ou seja, dessa fachada vocacionada, pelo menos, né? E esse também, eu gosto muito desse meme, que é um cara famoso, né? Um influenciador famoso de concurso público, também juiz, que ele fala: acordar cedo, dormir tarde, estudar muito. Viver um tempo como poucos vivem para viver como poucos podem. Não há segredo. O prêmio é proporcional ao sacrifício. E aí, obviamente, você vai gerar esse efeito que eu vou chamar de sensibilidades jurídicas do Homo Iuris. Primeira delas, fundada na ideia do DIU, né, do Do Yourself, que é um elemento que eu encontrei muito comum nas falas. Então, você tem que fazer por você mesmo, você tem que decidir vencer, você tem que se decidir melhorar, você tem que decidir a sua rotina, você tem que fazer por você. Isso vai gerar um efeito muito interessante, vai gerar, por exemplo, o efeito que está no trabalho do Kant, que a gente escuta muito, que é da inventividade do jurista. O jurista ele acaba se tornando inventivo e criativo, porque ele é treinado a construir essa carreira a partir, né, dessa ideia de que é ele mesmo que vai criar os mecanismos, os caminhos de conversão em conhecimento e acertos. Claro que isso é muito mais uma construção dele do que realidade, porque há milhares né, todos eles, os mais velhos, era muito interessante. Os mais velhos tinham vergonha de dizer que tinham lido William Douglas. Os mais novos, todos liam William Douglas. Os mais velhos diziam: não, eu li, mas não é muito importante, é bom para o começo. O William Douglas é um livro clássico, né, a Bíblia do concurseiro. Então, esse Do Yourself vai gerando esse tipo de inventividade, de criatividade que se verifica muitas vezes na prática do sistema de justiça criminal.
Outra sensibilidade muito comum que eu marco é o que eu estou chamando de sensibilidade do vencedor, né? Aquele que vai individualmente construir a sua própria vitória, então desejando todo dia, decidindo todo dia acordar e melhorar. Esse processo de vencedor tem a ver muito com uma questão de uma pedagogia do sofrimento, aguentar, eles narravam coisas terríveis, de estudar no dia 24, por exemplo, de não sair com a família para poder ficar estudando porque tinha um concurso no começo do ano, situações dramáticas desse tipo. Obviamente, construir os concurseiros, não os concursados, né? Muitos desses ainda eu pretendo pesquisar agora para verificar o que eles fizeram da vida, porque nem todo mundo passa, né? O que mostra muito bem também aquele processo de hierarquização, né? Uma hierarquia excludente, né? Né, umas duas últimas sensibilidades, que era fazer o direito, essa sensibilidade do vocacionado, que não tem a ver justamente com essa fachada que se constrói ao longo da carreira. E uma coisa interessante é perceber que vai se mudando a vocação. Um dos meus interlocutores desejava e sonhava em ser juiz federal especificamente, falava de direito previdenciário e ajudar, não sei o quê. E rapidamente passou num concurso para, depois de 6 anos, né, tentando para juiz, passou num concurso para promotor. E na última conversa ele falou, não, eu descobri que eu sou vocacionado para promotor de justiça, né? Porque justamente esse processo é importante para o processo de recrutamento, a gente escuta isso nas provas orais, né? As provas que eu acompanhei, por exemplo, você vê na fala da abertura, queremos juízes vocacionados, queremos promotores vocacionados, e esse processo, inclusive, do vocacionado vai separar, né? A ideia de sacros daqueles que são traidores. Então, você pega, por exemplo, um promotor de justiça que não tem, como diz no Paraná, lá um que foi perseguido pelo Ministério Público, atitude ferina, né, que não tem uma atitude atuante contra a criminalidade, ele é visto como aquele que não tem estômago para ser promotor, né? Então, ele não pode ser porque ele não é vocacionado para aquilo. Então, essa representação marca muito eles. Um deles falou que ele desligou as redes sociais nos últimos 3, 4 anos, que ele tinha medo que verificassem, né, o passado dele, comentários políticos. Então, eles têm uma paranoia sobre isso. Há advocacias especializadas nessa fase do concurso, que é a análise também da vida regressa, né? E, por fim, o que eu estou chamando de acessibilidade do mérito, né, ou do merecimento, que é essa ideia que vai, enquanto a acessibilidade do vocacionado vai fazer um processo de transcendência da justificação, quem que sofre tanto, 4 anos, 5 anos estudando e aguenta sofrer, é porque é vocacionado, então cria uma justificação de transcendência da explicação. É agora que ele vai dizer uma frase que estava na boca de todo mundo, achei muito curioso, que era o seguinte, se for só, isso eu escutei de 4, 3 interlocutores assim, diferentes, falando o seguinte, literalmente a mesma frase, se for só por dinheiro, você não passa, você tem que ter algo mais. Daí, se algo mais é melhorar o Estado, alguma coisa do tipo, que vai aparecer na fala deles, fazer a jurisdição, fazer o direito. E, por fim, a sensibilidade do merecimento, ela vai incorporar uma conformidade moral ao processo de desigualdade, o processo hierárquico social, como se aquela posição que ela alcançou, depois de decidir, depois de vencer, depois de construir um processo de vocacionalização, no sentido dessa justificação, dessa incorporação dessa conformidade lógica, ela acaba incorporando também esse espaço de hierarquização, muito por um motivo, eu estou para escrever um artigo, muito por um motivo de ter um efeito totalizante, no sentido museano, por conta que ser um juiz, ser um desembargador, mesmo que a pessoa tenha um hábito, vamos dizer assim, não é proletariado, uma família de trabalhadores, etc., é muito violento socialmente, violento no sentido, a interação é muito forte. Onde a pessoa vai, ela é tratada com reverência, né, um desses interlocutores falou quando ele passou para promotor, foi uma cidade interior, as pessoas tratavam ele como, né, então mesmo que ele fala, não precisa me tratar assim, diz que uma serventuária da justiça chorou, porque ele chamou ela pelo nome, entendeu? Uma coisa desse tipo, assim, porque... E outro promotor brigou com ele, porque ele falou para o estagiário, falou, fala lá com o fulano de tal, tipo, com o Carlos. E depois ele chamou no corredor do colega e falou, quando for falar com outra pessoa assim, você tem que falar que é doutor Carlos, né, cara? Tá louco? A gente é promotor. Então esse processo todo vai fazendo a pessoa incorporar uma certa naturalização do processo de hierarquização social, e que gera, no final das contas, esse processo que eu estou chamando do uso individualista e utilitarista dos agentes do sistema de justiça criminal, e terminando essa frase, né, que o sofrimento desaparece, mas o cargo não. Depois dos debates, eu posso explicar um pouco melhor essa ideia das janelas abertas para a oportunidade. Fico aqui, muito obrigado.
Nós temos um tempo agora para o debate, então convidamos aí os interessados a colocar questões, comentários. Vamos lá. Boa noite aí a todos da mesa aí, parabéns pelo debate, foi muito interessante. Eu sou Vinícius, eu faço doutorado no PPGA UF, e eu vou colocar aqui um pouco, antes do concurso tem a escola, o ensino médio, né? E eu conheço alguma realidade de toda essa mística em torno que envolve o concurso. Eu conheço muito de perto de como é acionado enquanto uma ideologia, não sei que nome pode dar, já presente no ensino médio. Eu sou professor ali, sou professor da escola estadual há mais de 10 anos, então 11 anos, né? E foi muito importante, inclusive, ler o livro do Boris e conhecer esse conceito da propedêutica, né? Porque a escola estadual é uma coisa que sempre me incomodou na escola estadual fluminense, né? Era a cultura escolar de matéria no quadro, matéria. Toda aula é uma matéria diferente. Aí eu entrava na sala de aula de um colega, era uma matéria, professor de física. Aí na semana seguinte era outra matéria. Aí eu sempre ia perguntar para os meus colegas, por que você faz isso? Eu falei, porque eu tenho que prepará-los para a vida, prepará-los para o concurso. Sendo assim que a média de alunos que passam no concurso público de uma escola estadual é muito baixa. Não estou menosprezando que isso é muito importante, mas assim, o envolvimento escolar com o concurso... Por exemplo, o que é o grande envolvimento de uma diretora e de uma coordenadora pedagógica no seu grande projeto pedagógico no ano letivo? É um simulado. E o simulado, com aquelas questões que tem questão de vestibular tal. E aí, tentando já terminar aqui, por quê? Há muito tempo que o vestibular, na maioria das universidades, foi substituída pelo Enem, né? E até hoje, os professores não assimilam o Enem e trabalham na lógica do vestibular. Por quê? Porque sempre que passa o Enem, é importante vocês darem uma olhadinha no TikTok e ver professor furioso. Por quê? Assim, eu passei o ano inteiro dando conteúdo de história para o Enem me vir com uma questão que é só ele ler que ele responde. É assim, furiosíssimo. Acho assim, o que a gente está fazendo? Você não entendeu que você tem que mudar o jeito que você está ali? Pegando esse gancho, assim, porque assim, já tem muito tempo que o Enem está aí e as pessoas não saem desse modelo propedêutico. Queria ter isso como um gancho para pensar assim, esse novo concurso unificado aí, o Enem dos concursos, ele pode, já dá para vislumbrar alguma, vamos dizer assim, alguma mudança ou indicativa, é muito cedo, né, talvez, para qualquer pensamento sobre isso, mas já está no horizonte alguma coisa que vá mexer nesse jogo aí. Beleza. Tem que vir aqui, eu acho. Tem uma, duas. Tá. Tem ela e a ID, né? Tem ela. Tá. Boa noite, gente. Eu sou Raquel, sou doutoranda lá pela UNB. Eu agradeço muito a banca. Gente, eu estou para defender. Aí eu vou pensar. Eu estou usando, inclusive, as duas teses, né? Ainda não eram livros. O professor Luiz Roberto que passou para mim, do Boris e do Akhenaton. E aí, eu estou estudando servidores públicos no Tribunal de Justiça. Teve um concurso grande, eu sou baiana, teve concurso grande agora, vários servidores entraram. E houve, pela primeira vez, um curso formativo
dentro do tribunal, né? Então, estou refletindo um pouco sobre essa formação dos concursos e a formação que vem depois institucional. Queria que vocês comentassem um pouco também, porque o que eu tenho percebido é que existe a formação do concurso para entrar, e quando você entra, você tem que aprender outras coisas também, que talvez seja o que a Akhenaton falou que vai conversar com os juízes, né? E eu acho que o que eu tenho pensado até agora, né, que quando você entra, os servidores, eles, na verdade, eles começam a... Eu não vou chamar de informal, porque não é bem informal, mas eles têm que aprender outras questões muito mais sobre relações pessoais, relações hierárquicas, com quem eu falo, com quem eu não falo, o que é que eu posso, o que eu não posso fazer, que é um aprendizado até um pouco, se não complementar, é diferente, não sei se complementar, mas eu acho que tem um processo aí depois que é... Enfim, queria ouvir vocês sobre isso. E obrigada pela... Depois... Primeiro, parabéns demais a essa mesa. É uma banca, né? A colega falou que é uma banca. É uma maravilha, uma honra, é um prazer ouvi-los. Mas eu queria direcionar a minha questão para o Eduardo, que a gente tem, né, uma agenda de pesquisa em comum por estudar as polícias, a Polícia Militar em particular. E eu fiquei muito encantada com a sua apresentação, porque você traz um ponto, a meu ver, de inflexão em toda a discussão sobre formação dos policiais militares no Brasil, na medida em que vários de nós, né, os estudos policiais nas ciências sociais brasileiras, se dedicaram muito a entender os ritos de passagem a partir dos centros da escola de formação, enfim, de praças e de oficiais, como grande momento de transformação desses policiais, né, na aquisição de um determinado ethos e tal. E a gente sempre colocou na conta da própria PEMERGE ou das outras polícias militares esse processo, quando, na verdade, você expande para a gente esse olhar, mostrando que, na própria sociedade como um todo, já tem ali toda essa discussão. Mas, pegando precisamente esses futuros candidatos à PM, e, sobretudo, a PM do Rio, considerando que sempre foi, e aí eu estou imaginando que são candidatos às praças da PEMERGE, a gente está falando de uma instituição que sempre foi caracterizada por ser um espaço de ascensão social negra, né? Então, isso não é uma exclusividade do Rio, nas outras polícias, isso muito fortemente. No caso da PMDF, mudou um pouco o cenário, e em outras também, com o fato de ter que ser bacharel em Direito para tentar o concurso. Então, já a gente pesquisando de como é que a polícia, pelo menos a base, vai embranquecendo, na medida em que você exige ser bacharel em Direito para tentar. Mas, no caso do Rio, historicamente, desde Holloway, Bretas e outros autores, vão mostrando isso para a gente. Então, eu queria entender, sobretudo porque eu fiquei muito curiosa com o caso do Ricardo, e vi que o Ricardo é um jovem negro de periferia, como é que isso apareceu entre os seus interlocutores, no perfil desse pessoal que estava fazendo o cursinho, enfim, como é que esse lugar almejado da PM aparece cruzando aí com a dimensão de raça mesmo, para poder pensar. E parabéns mais uma vez a vocês três. Oi, gente, eu de novo. Parabenizar a mesa, gostei muito da exposição de vocês. O olhar do concurso público para que alguém seja alguém na vida, né? Então, o que leva as pessoas a fazerem um concurso público, essa coisa de querer subir na hierarquia social, sendo um funcionário público ou alguém que, de fato, não vá trabalhar todos os dias ou todas as horas do dia, né? E isso é implantado na cabeça da gente, de alguma forma. E, se você não consegue, você é alguém que é menos que as outras pessoas que conseguiram. Acho que
é esse olhar que traz, principalmente para as pessoas que acabaram fazendo concurso e não conseguiram, né? Então, elas se sentem as pessoas fracassadas. E que sociedade é essa que a gente constrói, né? A partir disso. Então, acho muito interessante quando você traz aquela imagem lá do Maracanã, onde as pessoas estão debruçadas ali, estudando, e quantas daquelas pessoas que não conseguiram e depois se tornaram profissionais frustrados nas suas carreiras, e também os que conseguiram passar nos concursos, e isso não garantiu que eles fossem profissionais, bons profissionais. Tanto é que a gente tem vários juízes que são uma vergonha para o país, né? Não só juízes, como advogados também, que são verdadeiras vergonhas. Eu falo isso muito pautado nas entradas das portas das unidades prisionais, onde a gente tem aqueles advogados que muitas vezes sugam, né, as pessoas que estão passando por questões, mas que, de alguma forma, tem um código de ética, e mesmo assim esse código de ética não é respeitado, mas esses profissionais que a gente coloca, passou o concurso, fez OAB, passou isso, passou aquilo, mas fazem mais pela ascensão dentro do que é ser um advogado ou ser um médico, do que o que ele gostaria de fato ser, né? E uma outra coisa que eu gostaria mais de perguntar era para o Eduardo, né? Eduardo, quando você fala sobre dos policiais que estão fazendo o concurso na academia, poder entrar, e depois que eles entram para as corporações, como é colocado para eles que os territórios violentados, que são as favelas e periferias, são os inimigos que devem ser abatidos, sendo que eles também são pessoas desses territórios, né? E como que isso é colocado? Quando você vê uma operação policial, os policiais, eles invadem a casa das pessoas e não conseguem enxergar aquelas pessoas como pessoas iguais, né? Enxergam como alvos que têm que ser abatidos. Na favela de Manguinhos, no ano de 2019, 2018, a gente teve megas operações, e lá na favela de Manguinhos, a gente tem a cidade da polícia, né? Onde ficam os snipers da Core atirando para dentro da favela. E eu trago esse relato da favela de Manguinhos porque teve uma operação lá e os policiais invadiam a casa das pessoas, e às vezes as crianças estavam com uniforme ali para poder ir para a escola e tal, e às vezes eles iam lá e sujavam o uniforme das crianças. Teve casos de policiais que foram acusados de tomar Danone das crianças, jogar feijão na roupa das crianças, e a minha questão isso é produzido pela academia, né, pela corporação. Quando o policial vai para os territórios, eles têm que enxergar essas pessoas como pessoas não humanas, né, para poder chegar a fazer isso. E eu queria saber se você, nessa sua pesquisa, você conseguiu enxergar, conseguiu observar algo nesse sentido, essa desumanização das pessoas, que são pessoas que têm que ser abatidas, são os corpos matáveis, os corpos que devem ser abatidos nas favelas e periferias. É isso. Eliane. Quer fazer uma rodada, né? Vamos fechar com ela, então, porque senão vai depender do tempo. Bom, boa noite. De novo, parabenizando a mesa. Eu estou com uma dúvida, mais por curiosidade mesmo, mais para o Akhenaton. Pensando, você comentou mais das carreiras da prospecção de carreiras para ser juiz, ser promotor de justiça, mas eu fiquei pensando se isso está sendo perceptível também nas carreiras de defensoria pública, porque a gente sempre olha para a defensoria pública quanto espaço que, idealmente, as pessoas que almejam são pessoas mais progressistas e que têm mais essa idealização, mas quando você comentou do seu interlocutor que se descobriu uma pessoa muito vocacionada para ser promotor de justiça, eu fiquei pensando se, enfim, a defensoria pública é uma carreira um pouco mais recente, a equiparação da base salarial é mais recente ainda, se isso é uma coisa que está sendo perceptível também nessas novas descobertas de pessoas que agora têm toda a vocação para serem defensores públicos. Qual que é o seu nome? Então vamos lá, rápido. Uau! É um sinal, hein? Parabenizar também as três falas, foi bastante breve, eu acho que vai dialogar bastante com o Akhenaton. Meu nome é Bruna, antes de tudo. Só para dizer que você tocou brevemente sobre o currículo, aliás, sobre a escolha do currículo em Direito. E aí eu vou lançar um olhar de dentro, dizendo que talvez os currículos de ensino, né, do direito, ensino jurídico, eles estejam aí contaminados, entre aspas, por essa lógica de concurso, né?
Foram várias as provas que eu fiz no curso de Direito que tinham muitas questões, até a fala do colega, né, que fala sobre o Enem. Foram várias as provas que tinham muitas questões voltadas a bancas, né, para concurso, assim, direito civil, direito constitucional, então, assim, dentro da Faculdade de Direito. Eu queria, na verdade, lançar isso para que vocês respondessem como que vocês observam isso, sabe? Você só finalizar com ele. Bom, eu sou a Juliana. Eduardo, eu fiquei... a banca, ó, ficou banca. A mesa foi muito interessante. E aí, Eduardo, mas eu queria direcionar uma coisa que eu fiquei pensando na sua apresentação, né? Que quando você fala da formação dos policiais, dessa questão da lógica da vingança, né, da ascensão, e como essas emoções mobilizam, isso também acontece com quem é do crime, né? Tem todo um processo de formação que a gente vê muitas pessoas que vão entrar no crime porque foi esculachado, porque não quer ser esculhambado, nem nada, né? Então, tem essa dinâmica também aí, e aí é pensar o crime como uma formação de trabalho também, né? Que também ele tem prestígio dentro de algumas comunidades, né? Apesar de não ser reconhecido formalmente. Mas aí eu fiquei pensando muito também, não sei se você conhece um dossiê que foi organizado pela Maria Elvira Benites, que é só sobre emoções, e ela fala muito sobre o papel da humilhação, por exemplo, como a humilhação é um sentimento que ele é criador, porque uma pessoa, quando ela é humilhada, ou ela vai se acomodar nessa humilhação, ou ela vai reagir, né? Então, é um dossiê muito, muito interessante, fala sobre humilhação, enfim, e sobre como isso mobiliza. Isso me chamou a atenção na sua fala, e aí eu queria fazer essa colocação. Obrigada. Ok, então, bom, obrigado aí pelas questões, são muitas coisas. Eu vou começar respondendo e a gente pode seguir a ordem, talvez, né? Vou começar pela do Vinícius, né? É interessante você ter falado isso, porque eu, no meu mestrado, fiz uma etnografia numa escola, né? E fui justamente estudar concurso público, porque na escola os alunos falavam sobre o concurso público. Então, muitos, por exemplo, não queriam fazer universidade, queriam entrar num curso preparatório para concurso, né? E os professores também ficavam na sala dos professores estudando, aqueles que estavam já exaustos e queriam mudar de carreira, ficavam estudando para fazer concurso público e mudar de carreira, né? Agora, essa questão do ensino médio, sim, isso daí tem a ver com o próprio ensino médio no Brasil, né, que, no caso brasileiro, o ensino médio ele sempre foi criado e, em certa medida, continua muito fortemente associado com um momento de preparação para o ensino superior, né? Então, isso é muito forte até hoje no ensino médio e, bom, a gente nunca conseguiu mudar muito isso. Inclusive, dentro da área de educação, muitos fazem essa diferenciação no ensino médio, né? O ensino médio propedêutico, que é para aqueles que querem se preparar para o ensino superior, e o vocacional, quer dizer, quem vai entrar para o Sistema S, quem vai fazer a carreira técnica, enfim. Então, isso, na verdade, é uma marca, né, do sistema educacional no Brasil. Em relação ao Enem dos concursos, sim, eu acho que ainda é cedo para muitas coisas, mas, bom, eu atualmente tenho socializado muito com concurseiros, porque, embora eu esteja na UFRJ, a gente não tem uma sala, né, lá. Então, eu alugo um espaço para trabalhar, e esse espaço onde eu alugo, ele é geralmente alugado por concurseiros. Então, eu estou 99% do público onde eu estudo, trabalho lá, são os concurseiros. Então, eles comentam muito, uma coisa que eles comentam muito que facilitou em termos de você agora faz uma prova, você não tem que fazer tantas viagens como você fazia. Isso, digamos assim, tornou, digamos assim, para alguns candidatos isso, né, tornou um processo mais democrático, mas do ponto de vista do modelo de concurso, né, que na minha tese eu descrevo esse modelo como modelo DASPiano, né, que esse modelo foi criado na época do DASP, lá no Estado Novo, que tem algumas características, uma prova objetiva, né, um conhecimento abstrato, enfim, tudo isso. O modelo é basicamente o mesmo, não tem diferença muito no modelo em relação
a preparação. É claro que o currículo pode mudar, pode ser outro currículo, dependendo, porque as bancas agora também disputam isso de uma outra forma, mas de fato é uma coisa a ser melhor pesquisada. Desculpa, seu nome, que é estudante lá do Luiz. Raquel. Então, Raquel, pois é, então uma coisa que a gente está tentando mostrar, né, porque como a AID chamou a atenção, em muitos trabalhos de etnografia das instituições, o espaço de formação, de preparação, ele é pensado a partir desses cursos de formação, né, quando os servidores entram já na instituição. Mas esse momento, que é um momento muito longo, né, em que, na verdade, a preparação é muito maior em termos de tempo, ele é um período invisibilizado, em geral, nas etnografias, né? Então, por isso que a gente está tentando jogar luz em relação a isso. Agora existem alguns trabalhos que analisam, né, cursos de formação. Eu estou lembrando da etnografia da Cristiana Patriota de Moura sobre a diplomacia. Enfim, alguns trabalhos, na verdade, trabalhos sobre escola de governo, do Orban sobre escola de governo também, mas são poucos. Agora tem sobre formação policial, né? Tem alguns trabalhos, no caso da polícia tem alguns. Mas, enfim, então a ideia é um pouco dialogar, né, com essas preparações, o que cada preparação efetivamente contribui no sentido de formar um ethos institucional. E aí a pergunta não foi para mim, mas eu achei interessante que a AID falou sobre a questão da ascensão social negra via concurso, porque isso apareceu na minha tese, porque esse cara é um cara muito conhecido hoje, Ricardo Ferreira, né? Ele, inclusive, tem a editora Ferreira, é um dos principais nomes de direito tributário, contabilidade. Isso apareceu também em outros candidatos, porque o Ricardo é negro, né? Então, ele dizia que sempre quando ele ia fazer entrevista, quando chegava no momento de entrevista, ele não era selecionado, né? Era desclassificado. Então, ele passou a perceber que, através de concurso, ele conseguia suprimir essa etapa, né, e tornava mais possível conseguir uma vaga, né? Então, isso eu também coloco lá, uma parte da minha tese apareceu também. A colega que falou sobre Eliene, desculpa, sobre os que passam não são os bons profissionais, né? Isso é interessante porque quando o concurso foi criado, esse modelo, uma das justificativas era justamente que não seria mais um concurso de indicados, não seria a lógica do compadrio do patronato, que haveria agora uma profissionalização do concurso, porque, né, você teria um processo seletivo. Então, uma coisa que eu tento falar também na tese é isso, né, que, na verdade, esse modelo de concurso ele não profissionaliza o serviço público, né, porque não são critérios de profissionalização que são colocados dentro desse processo seletivo, né. Isso não contribui efetivamente para essa profissionalização. Então, essa falta de profissionalização tem a ver com esse processo seletivo também. Ele não favorece, né, um ethos profissional nesse sentido que você está trazendo, né? Acho que é isso. Vou passar para os colegas. Bom, pessoal, obrigado pelas questões. Começando... Bom, deixa eu ver aqui. Vinícius está aí ainda? Não, meteu o pé. Mas... Vai ficar, Vinícius, que a gente já economiza logo o tempo. Vinícius, vou então ser muito sintético para você não perder seu tempo. Já vai embora logo, enfim, resolve isso logo. É a chuva. Vinícius, a questão é o seguinte, quando você fala que a aprovação em concurso público na escola pública é muito baixa, eu fico pensando assim, qual concurso público e qual escola pública? Acho que é o primeiro ponto a se pensar. Porque se você pega, por exemplo, a massa crítica de pessoas que vão ser aprovadas nos concursos para a carreira policial militar no Brasil como um todo, eles são filhos da escola pública. Eles não são da escola particular. Ou são da escola particular de bairro, que você, como professor da escola pública estadual, sabe que o universo das escolas particulares do Brasil ele é absolutamente precário. Ainda mais precário que as escolas públicas do estado e do município. É essa massa aí que a gente está dialogando e que vão se tornar policiais militares, mas, sobretudo, do círculo das praças, que são os soldados que, enfim, né, vão chegar só até aí sargento ou subtenente no máximo, assim, no final da carreira deles.
E quando você pensa em relação ao modelo propedêutico, dos concursos públicos, do Enem dos concursos, as polícias militares seguem um outro tipo de processo seletivo, né? Mas no caso do Rio de Janeiro é impressionante, porque até o ano de 2010 a prova da Polícia Militar ela cobrava só matemática, português e uma redação. E aí na esteira, né, de um certo sopro, né, ligado a uma tentativa de transformar a formação policial, né, no âmbito mesmo das escolas de formação, na própria perspectiva talvez mais garantista, e isso vai também reverberar nas próprias formas de acesso à carreira policial no Rio, quando você incorpora algumas disciplinas das áreas das humanidades, que foi a janela que eu fiz o meu trabalho de campo. Só que agora, por exemplo, com a eleição do Witzel, né, e depois o Witzel foi impeachment, agora você tem o Cláudio Castro, essas matérias da área das humanidades, elas saíram da prova da PM para o concurso de soldado. Voltou, essa carga agora foi substituída toda por matérias ligadas ao direito. Direito constitucional, direito penal, direito civil. Tem um outro campo, mas eu não estou sabendo de cabeça agora. Mas foi um retrocesso nesse sentido, né? Você voltou a ter um certo tipo de... Você tirou completamente o peso no processo seletivo das matérias de humanidades. Embora, eu acho que dialoga com a questão colocada por outros colegas aqui, eu acho que tanto a Kenaton quanto o Boris tocaram nesse ponto, o cursinho é o local de um conhecimento que ele é fundamentalmente instrumental, é para passar na prova, né? Isso é colocado ali de maneira muito clara. E até quando eu fiz o meu trabalho de campo, como você tinha essas matérias, como, por exemplo, direitos humanos, que caía na prova da PM, os professores falavam, olha, você escreve o que a banca quer que você escreve aquilo que eles querem escutar. Quando tu tiver com a arma na cintura, aí você pode ter opinião enquanto policial, mas antes você vai seguir o parâmetro, por exemplo, de segurança pública como a partir da perspectiva mais garantista. Por exemplo, dá um exemplo, assim, achei isso foi muito interessante, assim, ver isso em sala de aula, né, que tinha um professor que era de direito, se não me engano, era da área de civil, e ele dava aula de direitos humanos. E ele trouxe uma prova do concurso da PM anterior que era sobre pena de morte no Brasil. E aí ele debateu com os estudantes qual seria, na verdade, como é que você construiria, junto com o professor de redação, uma redação que fizesse, na verdade, uma defesa dos direitos humanos para você criticar a ideia de pena de morte. E os alunos ficaram revoltados, assim, porque eles não conseguiam compreender como é que aquilo poderia ser algo plausível ser colocado para uma prova para entrar para a polícia. E aí, enfim, isso eu estou falando de civis, em teoria, né? Não são policiais militares. Que eu acho que dialoga um pouco com o que a Eliane perguntou. Eliane, eu não sei se o processo de desumanização que você está falando ele vai ser tributário da formação policial, né? Eu acho que dialoga também com o ponto da ID. É óbvio que a formação e a prática policial elas vão sofisticar e vão polir certos tipos de argumentos e visões de mundo que, pelo menos a partir dos meus dados, eles já estão, de certa forma, ali, né? Não é negar a AID, quem sou eu, né, para negar a AID Caruso, Jaqueline Muniz, né? Toda essa tradição aí de estudos ligados à formação policial. É óbvio que a formação e a prática ela tem um papel nesse processo de brutalização que a gente está falando aqui. Mas esse candidato ele não é uma folha em branco, que ele vai ser escrito pelos rituais da formação, como se a formação ela fosse transformar esse policial num anjo ou num demônio. É muito mais complexo do que isso, né? Esses candidatos, por exemplo, eles são caras que, por exemplo, são muito ligados a grupos de lutas marciais como jiu-jiteiros, que tem ali um ethos de masculinidade também ligado a essa lógica do enfrentamento ao inimigo, né? Eles são, por exemplo, também jovens que consomem jogos de videogame violentíssimos, que vão estar sendo expostos a todo momento. Eles são caras também, por exemplo, que vão estar inseridos em grupos de compartilhamento de pornografia, coisas que são inconfessáveis, por exemplo, que são mostradas naqueles vídeos. E consomem isso de maneira ampla. Então, essa construção da desumanização, ela me parece ser tributária de um processo anterior, agora óbvio, né? Quando você consegue rotular o cara como bandido, a coisa ganha forma, como a gente viu, por exemplo, nesses dados que eu procurei trazer em relação à chacina do Complexo do Salgueiro, ou em outros tipos de práticas policiais que a gente vê numa cidade como o Rio de Janeiro, isso no Brasil como um todo, né? Realmente aí você trata o outro como um território inimigo, que você vai fazer esse bando de barbaridade que a gente vê no nosso cotidiano, né? Mas aí, retornando agora, eu acabei indo e voltando, né? Não ficou tão organizado. Mas, pegando um ponto que a ID trouxe, é a questão desse cruzamento com a questão dos marcadores de raça, ID, que eu acho super importante. Eu tive 2 pontos de dificuldade para acessar isso no meu campo. O primeiro, que eu acho que é pela minha condição enquanto um homem branco. E aí isso causava certos tipos de embarreiramento
para eu acessar certas dimensões no campo, sobretudo do ponto de vista da raça e também do gênero, né? As mulheres que eu encontrei querendo se tornar policiais militares, eu tive muito pouco contato com elas, porque elas eram, sobretudo, mulheres de policiais militares que não conversavam com nenhum homem no campo. Elas entravam, assistiam às aulas do cursinho e depois iam embora para casa. Eu tive pouco contato com mulheres no meu trabalho de campo. Mas, com relação à raça, um discurso que era muito comum por parte desses candidatos é um discurso que você também vai perceber na voz dos policiais, que a PM ela não é racista, porque ela é, isso é, de fato, a instituição que mais emprega negros num estado como o Rio de Janeiro. Ou, por exemplo, que com a farda, você vai ter ali, você passa de ter um sangue vermelho a ter um sangue azul, né? Mas me parece que a questão fundamental também de você se transformar a PM, e aí tem uma questão ligada à raça, mas que isso realmente, a ideia, carece em estudos, né? Porque você tem um debate racial por parte das polícias no Brasil muito pautado ao marcador social da raça para você explicar o direcionamento desses alvos da violência policial. Agora, estudos que vão compreender o racismo para dentro das polícias são pouquíssimas obras que tentam tocar nesse ponto, né? Você tem estudos saindo mais recentemente, mas ainda é pouca coisa produzida. Mas no caso, por exemplo, dessa molecada, eles também compreendem o uso da farda como uma forma de proteção contra, muitas vezes, essa mesma violência, até mesmo policial, que vai atingir esses corpos, né? É o ponto que o Ricardo coloca, por exemplo, pelo fato de ele querer ser policial militar no subúrbio, ou outros candidatos falavam que queriam ser policiais militares na Zona Oeste ou na Baixada, porque lá eles conseguem ter respeito, né? Nesse mercado da cidadania brasileira que é tão restrito, né, o ser policial é um ativo fundamental no exercício dessa garantia de direitos, mas direitos sendo compreendidos quase como privilégios, né, porque passa também por um pouco de uma instrumentalização dessa condição profissional do policial a partir dos interesses particulares que esses candidatos têm, né, ligados às suas famílias policiais que já estão aí muitas vezes moldadas, mesmo antes desses caras entrarem nas corporações, né. Sobre a ascensão social negra, sobre a questão... Juliana, muito obrigado pela referência da professora Maria Benites, tá? Esse dossiê eu vou procurar sobre a questão da humilhação. Eu acho que a humilhação aí tem um papel criativo, assim como a violência, né? A violência também ela tem essa capacidade de criar mundos, né? Eu acho que quando você tenta aproximar, né, você faz essa reflexão da aproximação do mundo do crime com o mundo policial, eu concordo plenamente. É o que eu acho que outros trabalhos, que a gente remonta isso, os estudos lá da Albas Aluar dos anos 80, que já mostrava isso, e outros colegas vieram a mostrar isso muito bem, né? Como é que essa revolta ela acaba sendo instrumentalizada no mundo do crime, e eu estou mostrando isso também por parte das polícias. E até uma coisa fundamental é compreender também que, pelo menos por parte do Rio de Janeiro, eu encontrei alguns sujeitos que eram do mundo do crime que estavam querendo também virar policiais militares. Aí eu estou falando o quê? De milicianos? Sim, mas eu estou falando, por exemplo, de uma outra categoria que no Rio de Janeiro é muito comum, que são os peilícias. O que é o peilícia no Rio de Janeiro? Você mistura aí um prefixo PI, que é como os policiais militares vão se referir aos civis, que PI é o pé inchado. E o lícia é o policial. Então, peilícia é o civil que quer ser policial, mas ele ainda não é policial. Só que ele acaba, muitas vezes, trabalhando nos mercados, né, legais e, sobretudo, ilegais, que são operados por esses PMs, como, por exemplo, na segurança privada. O cara que você vai entrar num mercadinho, num bairro de subúrbio, na Baixada Fluminense, o cara, às vezes, está armado dentro do mercado, mas ele é colocado ali a partir da condição de um sargento que faz o patrulhamento daquela área e garante que a segurança privada ali vai ser feita por esse cara que é um civil, mas que circula nesse universo policial. E muitos desses caras vão fazer, às vezes, o trabalho sujo, entre aspas, que o policial não quer fazer, como, por exemplo, executar alguém, pega um rapaz furtando alguma coisa nessa loja, ele vai desaparecer. E é esse perícia que faz. Eu conheci um que tinha 7 homicídios nas costas, na época do meu trabalho de campo. E nenhum caso foi nem investigado pela polícia. As pessoas simplesmente desapareceram, entendeu? Então, assim, esse universo ele é muito próximo, até a estética mesmo de exercício de certas masculinidades. Você pegava o Instagram dos candidatos, né, e depois ia vendo os policiais que eles seguiam, essa estética do relojão, das mulheres, do carro, etc., é muito parecida também com a estética, enfim, dos meninos que estão no tráfico de drogas, entendeu? Então, são universos que eles sim, dialogam bastante sob diferentes perspectivas, e eu acho que a questão da humilhação, da violência, da revolta, do ódio, também está presente nisso, tá? O dossiê, só para falar, está no Anuário Antropológico 2021, chama Nojo, Humilhação e Desprezo. Perfeito, perfeito. Eu vou ver sim. Muito obrigado. Sim. Sim. Muito obrigado, Juliana. Eu acho que é isso. Vou passar para o Akhenaton. Obrigado.
Vou falar bem rápido aqui, agradecendo as perguntas. Olha, Vinícius, ali rapidamente, muitos dos meus alunos do primeiro período são do curso de Direitos, né, no ensino médio, todos eles já chegam com uma ideia muito clara, né? Concurso, talvez promotor, juiz, né? Falando meio genericamente, a ideia do concurso, ela não é tão clara, ela vai se, né, clarificando ao longo do tempo. E eles justamente odeiam as disciplinas que não são disciplinas técnicas, vamos dizer assim. Eles esperam descobrir o segredo, entendeu? Para passar no concurso, isso é muito evidente mesmo, e sem dúvida nenhuma é algo que vem de fora. Eu concordo plenamente com você, Eduardo. Eu acho que eles não são tabulas rasas, eu acho que eles vêm com uma trajetória, e essa trajetória foi o que eu tentei analisar. Eu, como tive uma diversidade muito grande de interlocutores, eu tentei criar uma análise que não criasse um determinismo, sobretudo muito baseado numa ideia de senso comum. Concurseiro é porque quer ganhar dinheiro, entendeu? Coisa do tipo. Não que não seja, né? Mas não queria ter isso como determinação. Então, eu usei uma categoria da pedagogia musical, que é a ideia de janela aberta para a oportunidade. Então, esses espaços públicos de poder, eles oferecem um processo, né, das interações. Eu uso muito Zimmel para pensar isso, sabe? Esse confronto das escolhas e tal. Então, oferece como uma janela de oportunidade que a pessoa pode ou não pode fazer, entendeu? Mas ela sabe que pode, ela interage com a possibilidade, e isso vai formando, né, em certa medida, os caminhos que as pessoas vão tomando e dentro da diversidade que existe nos espaços. Raquel, a formação posterior, pelo menos no caso do juiz e promotor, é muito baixa. Assim, eles falam que não aprendem, né, aprendem algumas coisas ou outras. Geralmente, quando aprendem para refutar a defesa. Hoje, mais cedo, eu apresentei um material típico de formação dos juízes, cuja toda a formação é assim, aqui você refuta a defesa. Se tiver tantos argumentos, tem que refutar, né? Porque ela se coloca de aprendizagem a partir justamente de um processo muito vinculado a uma lógica de contraditório e não uma lógica de compreensão da complexidade que envolve o fenômeno jurídico, etc. e tal, dentro dessa lógica de cima para baixo. Como fundamentar a refutação, basicamente, é o que se aprende muitas vezes nessas formações. Mudando aqui, eu ia dizer o seguinte, na minha opinião, na rede do fracasso, eu entrevistei pelo menos 2, 3 que eram concurseiros durante muito tempo, um deles 8 anos, e desistiu, era professor universitário e trabalhava como assessor de juiz, e eles se ressignificam, entendeu? Muito interessante esse processo. Um deles era advogado, né, criminalista, inclusive a estética do policial, a estética do concurseiro é muito interessante também, eles tiravam um sarro com a estética do advogado. Eles falavam assim, postou foto com uísque, charuto e relógio, pode saber que é advogado criminalista, né? Eles compartilhavam tirando sarro, né, os concurseiros dos advogados. Então, acho que eles se ressignificam isso durante o processo. Alguns, obviamente, devem carregar esse trauma, mas é muito comum você ver essa ressignificação, assim como das carreiras, como da Defensoria Pública, o colega perguntou, a Isadora. Eu entrevistei, eu acho que foi uma defensora que soava ser magistrado, mas passou para a defensoria. Essa que me falou do Zaffaroni, inclusive. E ela descobriu que ela nasceu para ser defensora, obviamente, né, quando ela passou. Mas aí acho que tem duas coisas, né? Tem o desejo de fora, essa representação que é muito comum do que o defensor público, ele é o cara garantista, ele é o cara que, né, tem essa pegada mais social, vamos dizer assim. E eu diria a prática interna daqueles que são os concursados. O pouco que eu conheço dos defensores, que eu já conversei, há um nível de frustração muito alto em relação às outras carreiras. Um deles me relatou uma frase que eu achei muito interessante. Ele atendeu uma jurisdicionada, né, uma senhora que fez um caso específico, atendeu muito bem, acompanhou, um defensor muito bom, né, muito, muito humano. E aí, depois desse atendimento, ela voltou na defensoria, levar um presentinho para ele, um agrado, e falou assim para ele, olha, meu filho, você é tão bom, tão inteligente, eu torço para que um dia você vire juiz. Né? Ele narrou isso com uma certa dor, assim, né? Uma certa frustração, porque, né? Então, assim, mas eu acho que das disputas internas dos defensores, ela é bem diferente do desejo de ser defensor, e isso vai se conformando a uma lógica institucional que é também marcada por um aspecto hiper interdependente com outros setores, disputas por espaços, e também tem uma coisa da prática, eu pesquisei muito tempo a audiência, que é um processo de um certo conformismo, um senso prático, que é o seguinte, um defensor, um promotor e um juiz de uma cidade do interior, quando tem, porque a defensoria não tem em todo lugar, eles andam juntos, todo dia, todo momento. Então, há uma conformidade muito rápida. O juiz entende assim, eu já vou fazer fácil, porque não quer ficar arrumando confusão, né? É pior. Aqueles combativos, geralmente, são mal vistos. Gera uma série de celeumas, tanto quanto é promotor também. E, por último, para finalizar, a pergunta da Bruna, muito oportuna, eu diria que o currículo do direito,
ele tem duas características. Ou quando você pega universidades de grande prestígio, né, universidades públicas, você vai ter um espaço academicista, que vai ser criticado por esses concurseiros, que não é vida real, que é só teoria, o cara que não é da prática, o cara que não conhece a prática e tal. Isso também é acusado pelos próprios concursados, que daí vão criar com uma certa rivalidade, né? É muito interessante, por exemplo, se vocês conhecem concursados que também são acadêmicos, vocês vão ver que eles vão separar os mundos, como se os mundos não pudessem se encontrar, porque realmente é uma dificuldade muito grande você ser um desembargador e um doutor, né, na pesquisa do campo da segurança, você vai ver que esses mundos são espaços de atuação diferentes. E nas faculdades de menor prestígio, ou melhor assim, as faculdades, né, mais simples, né, sobretudo particulares, é muito comum você ter o profissional só, geralmente advogado, que era uma reclamação muito comum. O juiz, o delegado tem um ou outro sempre, é um grande prestígio ter, eles adoram, fazem questão de ter uma figura vencedora, mas, em geral, é uma massa de advogados que recebe por hora e que, em certa medida, reproduz casos, né? Conta casos, conta explicações, coisas do tipo. Então, assim, nós temos uma variação, mas, em todo caso, são variações bancárias, de conteudistas, sem um processo, na minha leitura, que tente, no mínimo, levar a sério uma análise, né, ética e moral e contextual dos conflitos, né, e da resolução deles. E a preparação deles, eles reclamam disso. Uma coisa muito comum daqueles que eu entrevistei, que já eram concurseiros, sobretudo juízes, promotores, eles lamentavam, a frase era de tristeza. Tanto é que no capítulo do livro chama O Sonho de Ícaro. Porque, o cara lá, ele chega lá, a primeira mulher está feliz, passou para a juíza, ela fala, mas, né, não pensava que era assim, ninguém me treinou para poder administrar, ela reclamava que ela estava numa vara do interior, lá num tribunal interior, o fórum, né, ela fazia o gerenciamento do fórum. Então, ela falava, eu nem tenho tempo para fazer julgamento. Eu só fico lidando com RH, com compra, com coisa assim. Então, há um nível muito grande de frustração que tem nas pesquisas do CNJ, revela isso, né, inclusive. Eles revelam uma certa frustração da profissão, que é uma profissão que ganha, né, muito bem, e que tem respaldo para um monte de coisa. Então, né, eu queria agradecer no final mais uma vez as perguntas. Bom, ok, acho que a gente já passou um pouco do tempo, já está tarde, acho que foi um dia longo, ainda está chovendo. Amanhã tem mais, pessoal, então consultem a programação, GTs, mesas. Então, agradecer a todos e todas que ficaram aqui até o final, o pessoal que está assistindo em casa também. Obrigado e até amanhã. Obrigado. Valeu, obrigado, Boris.